Nota de rodapé: Deus é especialista em usar os improváveis. Tanto é que nós estamos aqui, começando por mim que vos falo. Porque uma coisa que nós não podemos perder o foco é que a casa é dele, a palavra é dele, a graça é dele, a adoração é para ele. Oh, glória ao nome de Jesus. E Deus, ele usa os improváveis. Lembra de Noé, irmãos? Noé não entendia de arquitetura, Noé não era engenheiro, Noé não era marceneiro, mas Deus chega um dia em Noé e diz assim: quer salvar a tua casa? Quero. Quer se salvar também? Também quero. Então o projeto está aqui, ó. Eu quero crer que nem a ferramenta para ele fazer o que ele ia precisar para fazer a arca ele tinha. Até a ferramenta eu quero crer que ele teve que desenvolver. Só que tem uma coisa: há quem diga que ele levou de 100 a 120 anos para fazer a arca. Mas chegou um dia que Deus manda ele entrar e fechar a arca. Nota de rodapé: o improvável fez a arca e o engenheiro fez o Titanic. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Deus nos deu uma área em Catanduva e nós quisemos construir. Pedimos ao nosso pastor presidente: o senhor nos libera para nós começarmos a construção? Está liberado. Mas como é que constrói uma igreja, Jesus? E agora, como é que constrói? Me ajuda, porque eu preciso entender como constrói uma igreja. Aí eu estou pregando numa cidade do interior de São Paulo. Aí eu levantei de manhã, fui na recepção falar com a recepcionista, olhei para a porta do hotel, estava chovendo. Aí eu fui na avenida, bem na porta do hotel, para saber que pé que estava a chuva, se estava forte, se estava fraca. Quando eu estou voltando, num cantinho da recepção, sentado um senhor, disse assim: pastor Isaías de Oliveira? Sou eu mesmo. Pai do Senhor, pastor, eu estou aqui no hotel porque eu vim buscar uma convidada que vai pregar na nossa igreja, e eu estou aqui esperando ela. Prazer em ver o senhor. Eu não imaginava que eu ia encontrar o senhor aqui. Aí eu disse: eu estou no vácuo, né, irmão? Eu falei: eu também não. Prazer, Deus abençoe o senhor. Eu estava viajando e eu cheguei essa madrugada, porque eu sou engenheiro e eu fui visitar uma obra. Opa, eu só Jesus. Irmão, nós temos que ficar ligado, irmão. Nós temos que ficar ligado. É uma frase. É por isso que você não pode ficar conversando, batendo papo e mexendo em rede social na hora do culto. É uma frase que você pediu a semana inteira, Deus entrega numa frase o que você precisa. Na hora que ele falou, pastor Rogério, na hora que ele falou assim: eu sou engenheiro, eu fui visitar uma obra minha em Minas Gerais. Eu falei: o senhor é engenheiro? Que maravilha. Eu falei: o Senhor me ajuda, oh glória. Aí eu disse assim: nós estamos num desafio lá em Catanduva. É mesmo? O senhor já começou a construir? Ainda não. Já tem um projeto? Também não. E que desafio que é? Eu falei: começar. Ele disse: puxa, queimou no meu coração aqui. O senhor me manda a metragem do terreno que eu quero te dar de presente o projeto. Não, eu dava um glória por essa palavra. Só que aí ganhei o projeto, falei: que coisa linda. Ô Senhor, muito obrigado. Mas como é que começa isso aqui, Jesus? Aí eu mostrei para um amigo meu, ele falou assim: mas você para começar você precisa de um estrutural. Não é assim não, isso aqui está bonito, mas tem uma estrutura por baixo disso. Ah, é? E como é que faz isso? Procurar um engenheiro. O engenheiro tem que lhe dar o estrutural. Falei: será que se eu falar com esse homem, ele pode até te ajudar, mas tem que ser um engenheiro específico, estrutural. Senhor, quer saber de uma coisa? A casa é tua, estou perdendo os cabelos, o que não está caindo está ficando branco para fazer a tua obra. Toma conta da tua casa. E Deus gostou. Porque eu fui pregar numa reunião de obreiros, estou passando para beber água, um pastor falou assim: pai do Senhor, pastor, pai do Senhor, prazer em conhecer o senhor. Prazer é todo meu. Isso aqui é um amigo meu, um engenheiro. Opa! Irmãos, eu estou falando debaixo do sangue de Jesus. Falei: o senhor é engenheiro? Sou engenheiro, pastor. Falei: puxa vida, que legal, nós estamos numa obra lá em Catanduva. É mesmo? Que maravilha, o senhor já tem um projeto. Eu falei: já tenho um projeto, graças a Deus. Ele falou: mas a minha área mesmo é mais o estrutural. Pastor, só Deus pode fazer isso. Prepare um glória melhor do que esse. Mas eu nem falei ainda. É o improvável, mas quem está no trono é especialista em usar o improvável. Falei: é mesmo, irmão? O senhor quer fazer parte da minha história? Ele falou: quero. O que o senhor precisa? O projeto. Ele nos deu o projeto. Um nos deu o estrutural, outro nos deu o arquitetônico, outros fez vídeo. E nós estamos lá para a glória do nome de Jesus. Então eu vou profetizar de novo para não ser mensagem de autoajuda, para você ficar: glória a Deus, glória a Deus, pensando que a mensagem de autoajuda é profético. Aconteceu comigo, vai acontecer com você. Levanta a mão e segura. Deus não vai te deixar envergonhado e nem confundido aonde Ele te colocou. Você pode dar um glória por esta palavra?
Não sei se eu já contei isso aqui ou você já viu eu contando por aí. Quando eu casei, irmã, faltava algumas coisas em casa, né, irmão? A gente casou na asa do anjo. Eu bem tranquilão, a Sheila foi no dia das coisas lá, da noiva. E eu fui com a minha mãe numa feira na rua debaixo de casa. Cheguei, minha mãe mora num sobrado, já subiu para o quarto. Eu fui na cozinha lavar as mãos. Aí eu escutei minha mãe falando: Isaías, oi mãe, sobe aqui. Aí o irmão Robson, subi, ela estava no meu quarto. Aí ela disse assim: filho, você quer alguma coisa aqui para levar para tua casa? Aí eu olhei, quarto de guerra, irmão. Era um guarda-roupa, uma escrivaninha, o colchão e a cama. Falei: não, mãe, eu não preciso de nada. Deixa aqui, porque o dia que a gente quiser já tem alguma coisa. A gente quem? Que hora que é seu casamento? Nessa simpatia, irmão. Falei: 6 horas. A partir das 6 horas, a porta da graça se fechou. A partir das 6 horas, o quarto não é mais teu. Você vai vir quando eu te convidar. Se todo mundo soubesse fazer isso, tinha menos filhinho de papai querendo voltar para a casa da mamãe, né? Se precisar de uma aula, chame minha mãe. A idade chegou, mas ela continua a mesma simpatia. Aí eu: não, aqui você não volta não, filho. Aqui você pode até voltar, mas se você voltar é porque eu te convidei, você vai dormir aonde eu te colocar. Se você não quiser, segunda-feira não tem mais nada aqui. Quer alguma coisa? Pensei: não tem um colchão. Aí eu falei: então vou levar o colchão, mãe. Ela falou: mas como você vai dormir no estrado de cama de casal com um colchão de solteiro? Eu falei: a Sheila coloca uns edredom, eu durmo no edredom, a Sheila dorme no colchão de casal. Aí, no colchão de solteiro. Fui pregar no alto da Vila Maria, acho que Vila Guilherme, aquele pedaço ali. Aí um pastor de uma igreja onde eu fui pregar, pregamos, eu me lembro como se fosse hoje, pregamos sobre o Salmo de número 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas eu não tinha um colchão, mas nada me falta. Não, tem umas coisas que é loucura, né, moço? Mas enfim, quando eu acabei de pregar, um pastor baixinho assim, do bigode grosso, firme para falar. Ele olhou para mim, ele falou assim: irmãos, Deus falou conosco aqui. Quem que ouviu a voz de Deus? A igreja: glória, eu ouvi. E sabe que Deus falou comigo, que é para a gente pedir agora o que a gente quer que Ele vai dar. E detalhe, você não vai pedir por você, você vai pedir pelo teu vizinho. Então olhe para o irmão que está do seu lado e pergunta: o que você está precisando? E fala para ele o que você precisa. Ele ora por você e você ora por ele. Por exemplo, o pregador: o que você está precisando que eu vou orar para você? O povo tudo querendo me abraçar e eu falando que não tenho colchão para dormir, Jesus. Eu fiquei olhando para ele e falei: pastor, fala, meu irmão, o horário está dando, ainda tomei um choque. Falei: eu preciso de um colchão de casal. Ele falou: o senhor precisa do quê? Eu falei: um colchão de casal. Ele virou para a mulher dele e falou: você está vendo, Maria? Você está ouvindo? Por isso que eu queria vir com o carro e o colchão no teto do carro. Ô, glória! Aí ele falou: e você não deixou. E eu queria vir. Aí ele virou e falou: eu vou explicar para o senhor o que está acontecendo, ô irmão. Eu vendo o colchão, vendi um colchão para uma senhora de casal. Quando o colchão chegou, ela desistiu da compra. E eu vou ter que ficar com o colchão. Mas eu falei para Maria: não tem problema, eu sou dizimista, Deus vai abrir a porta, esse colchão tem um destino. Hoje na hora de vir para o culto eu falei: vamos com o carro, mas esse carro aqui tem um colchão no teto, não tem problema, vai ficar na rua, os irmãos olham. E se chover? Ela pôs tanto obstáculo que eu não tive fé para vir com o colchão. Só que eu não volto com a tua bênção. O colchão está em casa, mas eu sei quanto custa. Enfiou a mão no bolso, tirou um dinheiro, está aqui, ó. Está aqui o dinheiro do colchão. Oh, glórias a Jesus. Irmão, estou na marginal do Tietê voltando para a Caxila com o dinheiro do colchão no bolso. Mas tinha tanto compromisso, irmão, que eu falei: Senhor, eu casei agora, a moça não pode pensar que eu sou avarento. Não, é verdade. Aí a Sheila falou assim para mim: que bênção, né, filho? Deus preparou o dinheiro do colchão. Falei para ela: eu posso falar para você que eu não estou com vontade de gastar esse dinheiro para comprar um colchão. Ela falou: não, mas por quê? Falei: porque nós temos outros compromissos. Ela falou: bom. Eu falei: não, Deus está no controle. Segunda-feira, estou em casa, toco o telefone. É um amigo meu que foi fazer uma compra, deu uma diferença lá. Enfim, o gerente não podia dar o dinheiro de volta, o gerente podia dar em produto. Ele disse: mas eu não preciso de nada, pense em alguma coisa. Eu tenho um amigo que casou esses dias, deixa eu ver o que ele precisa. Você está precisando de alguma coisa? É verdade? Verdade. De um colchão, dá o endereço, a medida da cama, que eu estou mandando entregar o colchão. Não, só Deus. Quem foi chamado por Deus não guarda arado nem cuida dos boi. Manda o arado para o fogo, faz churrasco e segue o convite daquele que convidou. Você crê nesta palavra, irmãos?
Começou a travessia, irmãos. Você conhece o texto, só estou te lembrando. Quem sou eu para falar de que Jesus acalma uma tempestade para o obreiro? O texto vai dizer que começa a travessia. Jesus olhou a polpa do barco, viu a almofada. Desculpa do meu português barato, viu, irmãos? A Bíblia é muito profunda, minha mente é muito rasa, me permita parafrasear. Jesus, quem sabe, olhou para a almofada, viu a almofada sobrando, falou, eu vou dar uma descansada até chegar na banda de lá. Jesus sobe na polpa do barco, cata a almofada, coloca na cabeça e foi dormir. Naquele instante, o mundo espiritual entrou em ação. O diabo da banda de Gadara olhou e falou, a última coisa que pode acontecer é do Nazareno chegar aqui. Aqui ele não chega, aqui ele não entra, aqui ele não vem. Ele botou nós para correr de Cafarnaum, mas Gadara é nosso. Jesus disse, eu vou até dormir. Deitou na polpa do barco e foi dormir. Naquele instante, a tempestade começa, vento começa a soprar, o barco começa a balançar, o texto vai dizer que a água começa a invadir. Quem sabe os discípulos tentou resolver. Sabe o que o diabo queria? O diabo queria abortar a viagem, abortar a missão, fazer pular para fora do barco, desistir da chamada e da viagem que ele fez. O diabo disse assim, o Nazareno está dormindo, os 12 estão acordados, mas os 12 não resolvem. Os 12 não são de nada, andam com ele, viajam com ele, come com ele, senta na casa dele, adora ele, participa da convenção dele, mas não conhece ele. Os 12 estão acordados, mas não sabe de nada. Ele está dormindo, a hora é agora. Só que tem uma coisa, os 12 podiam não ser de nada, mas tinha alguém no barco que era. Vento começa a soprar, o barco começa a balançar, o mar começa a açoitar, a onda começa a invadir, até que lembraram que Jesus estava no barco. O assunto não é teu, irmão. Não tenta com a força do teu braço que tu quebra teu braço. Não tenta com a altura da tua voz que tu vai perder a voz. Não vai com o teu poder aquisitivo que tu vai gastar o que tu tem. O assunto é chamar quem está no controle da embarcação. Oh, glória! Chamaram, irmão, e o que me chama a atenção, desculpe da minha revelação aqui, eu quero crer que tem gente que é igual a mim. Se me acordar no susto, na pressa e na pavorosa, eu erro a porta do quarto. Tem gente que dependendo de como ele é acordado, ele passa o dia inteiro com o corpo mal. Você parece que tá ruim hoje, eu acordei com o susto, me fez mal. Se acordar, para imaginar, meu irmão. Tu tá em alto mar, barco balançando, a onda entrando, açoitando, o barco quase virando, 12 homens desesperados, e chega em você e diz assim, desperta, tu não tá vendo o que tá acontecendo? Mas o que me chama a atenção é que Jesus, irmão, eu sou pego de surpresa, mas o Nazareno não. E detalhe, hein? Ele não levanta pego de surpresa não. Ele não levanta como eu talvez levantaria dizendo, o que foi? O que foi? Eu tô perdido já. Estou sentindo essa tempestade, 12 homens em cima de mim, perguntando se eu não estou enxergando e não estou vendo, eu já estou perdido. Mas ele não. Do jeito que ele acordou, ele já sabia o nome do problema. Ele não perdeu o foco. Ele acordou e disse, vento, cala-te. Mar, aquieta-te. Eu não sabia que vento e mar tinha orelha, irmão. Mas se ele mandou, tem que ouvir e obedecer. Dependendo do tamanho da criança, se a gente chegar e falar uma palavra muito difícil, eles nem entendem. Eu fico imaginando eu chegando nos meus filhos, dizendo, João, cala-te. Sara, aquieta-te. Vamos falar um português nosso aqui, irmãos? Jesus acordou no pé da raiz e disse, vento, cala a boca, e mar, fica quieto. Não precisa de muita profundidade não, mas é isso mesmo, cala a boca e fica quieto. Cala a boca e fica quieto. Eu estou falando para quem tem a mente de Cristo, é espiritual aqui. Cala a boca e fica quieto. Prepare um glória melhor do que esse. O vento pode estar soprando, o barco pode estar balançando, mas Deus está dizendo para o teu inimigo, eu vou fazer ele fechar a boca e fica quieto. Quando Davi fugiu da presença de Absalão, seu filho, pelas costas do Monte das Oliveiras, ele canta no Salmo 3, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus, mas tu, Senhor, és um escudo para mim. A minha glória é o que exalta a minha cabeça. Eu não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Deus meu. Exalta-me, Deus meu. Porque tu feriste os dentes dos ímpios na boca. Tem tradução que vai dizer, tu quebraste o dente do ímpio na boca. Parece violento, né, irmão? Mas não é quebrar na força do braço, não. Com todo respeito eu vou dizer aqui. Os irmãos já perceberam que quando as pessoas perdem os dentes, tem 3 características. Primeiro, quando vai falar, coloca a mão na boca. Não é? Segundo, abaixa a cabeça para falar. E terceiro, diminui o tom de voz. O que Davi está pedindo para Deus no cântico é o seguinte, Senhor, faça o meu inimigo colocar a mão na boca para falar de mim. Faça o meu inimigo abaixar a cabeça para falar de mim. Deus tem exaltação para alguém aqui lá no campo de trabalho seu. Eu vou fechar a boca de alguém que tem tocado no teu ministério e vou mostrar que eu sou Deus na tua vida. Alguém diz que não, eu digo que sim. Alguém diz arranca, tira, articula que sai. Deus está dizendo eu ponho, ninguém tira, eu faço, ninguém desfaz, eu ordeno e quero ver quem manda. Deus sabe o nome do teu problema, meu irmão. Ele conhece o nome do teu problema. Vou falar de uma outra forma. Deus conhece o nome do teu problema ou Deus conhece o teu problema pelo nome? Vento, cala-te, mar, aquieta-te. E o texto vai dizer aqui, ó. Vamos obedecer? É melhor obedecer. Porque quem está mandando é aquele que mandou a gente abrir lá atrás. E aqui? Aqui é quem está mandando calar a boca agora.
eu faço, desfaço, eu ponho, eu tiro, exalto, dá vontade de correr. Aí, irmãos, Jesus virou para os 12 e começou um culto de ensino no alto mar. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E o texto vai dizer que foram para um canto do barco, dizendo, e sentiam um grande temor e diziam uns aos outros, mas que homem é esse? Pronto, acabou de falar que não conhecia mesmo. Andamos com ele, comemos com ele, dormimos com ele, acordamos com ele, saímos com ele, chegamos com ele, mas não sabia que ele fazia essas coisas, não. Sabe por que Jesus perguntou se eles não tinham fé? Jesus estava dizendo o seguinte, por que vocês me chamaram? Por que vocês não resolveram? Por que vocês não estenderam a mão e mandou acontecer e eu ia fazer acontecer? Por quê? Por que vocês foram tão tímidos? Sabe o que Jesus estava dizendo? Quando vocês entraram na viagem, que aceitaram o meu convite, vocês não prestaram atenção na palavra. É igual a igreja, irmão. Estamos aqui, Deus está dizendo, eu vou cessar a tempestade. Aí quando tu chega lá na tua igreja, o vento está soprando. Aí tu diz assim, eu preciso voltar para resolver logo isso aqui. Eu preciso sair daqui. Era melhor eu ter ficado lá. Deus está dizendo, sabe por que tu está tímido? Porque tu não prestou atenção no começo. No começo Jesus disse, entremos e passemos. Ele não disse, vamos tentar. Estou falando para quem tem a mente de Cristo aqui. Ele não disse, vamos ver se dá. Ele conjuga o verbo no passado. Passemos. Entre linhas ele estava dizendo, se preparem. Vocês não sabem o que espera no meio da viagem. Mas fica tranquilo que já passamos. Aí o texto vai dizer, capítulo 5, verso 1. E chegaram na outra margem, na província dos Gadarenos. Quando Jesus chega na terra de Gadara e ele coloca o pé em terra firme, o texto vai dizer, e o diabo chegou, se prostrou e o adorou. Não é motivo de dar glória, não, é motivo de misericórdia. Ele chegou, se prostrou e o adorou. Por quê, pastor? Porque, irmãos, em alto mar ele fez barulho. Em alto mar ele fez tempestade. Em alto mar ele se manifestou e se revelou. O Nazareno disse, aqui não, cala a boca, fica quieto e sai daqui. Eles partiram para Gadara e eu fico imaginando ele chegando em Gadara dizendo, Nazareno vem vindo aí, hein? Mas não viraram o barco? Tentamos. E por que não conseguiu? Os 12 acordou ele, mandou nós correr e ele vem vindo aí. Ele vai indo lá. Aonde tiver o ninho, ele vai lá. O diabo está dizendo aqui, ele não chega não. Ei, tô indo, tô chegando. Quando, presta atenção, irmão. Toda vista tem um ponto, todo ponto tem uma vista. No meu raso ponto de vista. O diabo olhou, pastor Joinville, e disse assim, vamos mudar a forma de trabalhar. Porque fazendo barulho eles identificam a gente e botam nós para correr. Vamos fazer o quê? Vamos entrar junto, adorar junto, dobrar o joelho junto e se prostrar junto. Porque se eu for um deles, ninguém me enxerga. Mas Jesus chegou dizendo, aqui não. Aonde tiver o lixo dele, a trouxa dele, a muamba dele, patotinha dele escondido, tentando disfarçar na adoração, que pegue a bagagem dele e saia, porque aqui não. O diabo disse, se nós se manifestamos e ele nos identificou e botou fogo na gente para correr, só tem um jeito de nós tentar ludibriar. Qual que é? Adorando. Se nós estamos no meio da adoração, vamos adorar. E adorar a gente sabe, porque viemos no lugar da adoração. Aí o texto vai dizer, Jesus chega, coloca o pé em terra, o diabo chegou, se prostrou e adorou. E a adoração era para enganar, hein? A adoração foi mais ou menos assim, que temos nós contigo? Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Jesus podia, vocês estão vendo? Vocês 12 aí ficaram com medo e ele aqui me conhece. Mas Jesus não veio para dar o ibope nem fazer entrevista. Jesus no verso 8 diz o texto que já desceu do barco dizendo, sai dele agora. Se esconder adorando? Não. Se esconder com carteirinha, com título, com rótulo? Não. Jesus está dizendo, aqui. Mas eu tenho uma coisa, irmãos. Eu sou de um tempo onde o temor para tocar na ceia. Meu Deus do céu. Era uma semana de pura consagração, vida com Deus, porta fechada, um temor para tocar no cálice. Hoje, nós não estamos na praça não, irmão. Nós não estamos na nossa casa não. Não. Sou de um tempo onde as pessoas que não eram libertas chegavam na igreja, o diabo já esperneava na porta. Talvez tenha alguém aqui que já viu isso. A igreja mandava fogo no cão, o cão ia embora, a pessoa entrava para dentro, na hora do apelo aceitava Jesus e ficava. O diabo disse, vamos mudar, fazer barulho, eles estão botando fogo na gente, botando mais para correr. Vai fazer o que agora? Vamos entrar junto, sentar junto, adorar junto, dar glória junto, ceiar junto, mas Jesus está dizendo, fica tranquilo, porque aqui... Jesus manda sair, o diabo tenta negociar, irmão.
Preste atenção no texto. O diabo tenta negociar com Jesus. Porque o diabo vai dizer assim no verso 10. E pedia muito, e clamava muito, e rogava muito. Para quê? Para que não enviasse eles para fora daquela província. O diabo gostava dali. Jesus chegou dizendo, sai dele agora. O diabo disse, mas estou vendo que não vai ter negócio. Nazareno mandou sair dele, nós vamos ter que sair. Mas eu posso fazer um pedido para o senhor? Pois não, eu saio dele, mas entro na manada. Pode ser? Jesus olhou, falou, a manada é a tua cara mesmo. Irmãos, desculpe do que eu vou dizer, mas tem lugares que ele se anda na mocidade. Aí manda fogo na mocidade, ele sai da mocidade e vai para as irmãs. Aí manda fogo nas irmãs, sai das irmãs, entra nos obreiros. Aí ele sai dos obreiros e vai para o departamento. Deus está dizendo, aqui não, aqui não. Aqui tem ovelha, se tiver lugar para porco é outro lugar, aqui não. Jesus disse, pode entrar na manada. Ele entra na manada, se lança no precipício, acabou onde ficar, o moço foi liberto. Mas eu encerro com essa frase. Gadara ficou revoltada com Jesus. Preferiram 2.000 porcos, preferiram um endemoniado, que todo mundo corria dele, do que Jesus chegar para libertar. Eu louvo a Deus pelo nosso ministério, aonde pregamos e podemos pregar a palavra como ela é. Porque tem lugar que não pode pregar, porque os gadarenos não gostam de ouvir. É receba, é teu, é envelope, é chave, toma posse, pisa na cabeça do inimigo, a vitória é tua, mas o evangelho continua, renúncia, renúncia, renúncia. Gênesis, capítulo de número 24, eu quero ler a partir do verso de número 1. Gênesis 24, a partir do verso 1. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo, e disse a Abraão, ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía, coloca agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça você jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que você não vai tomar para o meu filho mulher da filha dos cananeus, no meio do qual eu habito, mas você vai lá na minha terra, do meio da minha parentela, e é de lá que tu vai tomar uma mulher para o meu filho Isaque. Disse-lhe, porém, o servo, se porventura eu for lá achar a moça, e a moça não quiser me acompanhar, eu volto aqui e faço o teu filho tornar a terra da onde tu saíste. E Abraão lhe disse, guarda-te que tu não faças lá tornar o meu filho, o Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo, a tua semente eu darei esta terra. É ele quem vai enviar o seu anjo adiante da tua face, para que tu tomes de lá uma mulher para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser te acompanhar, você vai estar livre do teu juramento, tão somente não faças lá tornar o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que toda a fazenda do seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, que era o tempo em que as moças saíam para tirar água. E disse ao Senhor, ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dai-me hoje um bom encontro, faça beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela que eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também vou dar de beber aos teus camelos, que seja esta quem designaste o teu servo Isaque, e que eu conheça nisto que fizesse beneficência, meu senhor. Verso 15, e sucedeu que antes que acabasse de orar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. Quantos dizem amém, irmãos? Amém. Irmãos, nós estamos adiante de um texto, o capítulo, na verdade, ele é extenso. Eu quis ler até o verso de número 15, porque o capítulo ele vai até o verso de número 67. São 67 versículos que está em Gênesis 24. Mas eu fiz questão de ler até o verso 15, porque para mim, os principais personagens deste capítulo estão até o verso de número 15. Até o verso de número 15, a Bíblia vai falar de 4 pessoas. Quantas eu disse? A Bíblia vai falar de Rebeca, que é a moça que está sendo procurada. Essa moça está sendo procurada por Eliezer. Eliezer procura Rebeca para servir de esposa para Isaque. E Isaque é o filho de Abraão. Aonde tudo começa é entre Deus e este homem chamado Abraão. O céu olhou para este homem, apontou para ele, fez uma promessa para ele de uma envergadura espiritual tão grande, que o tempo se passou e nós estamos debaixo do que Deus prometeu para ele. Deus falou assim, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não, eu já tinha dado um glória porque a tua casa está debaixo desta promessa. Agora o que me chama a atenção é como o escritor começa a falar deste homem. Se você prestou atenção na leitura, no verso 1, o escritor já começa dizendo que ele está velho e com a idade avançada. Era Abraão já velho, de idade avançada. Mas na verdade, quando você lê o texto, você vai entender que não é um desrespeito. O que ele está querendo dizer é outra coisa. Porque quando você para estudar a vida deste homem, você consegue chegar a uma conclusão de quantos anos Abraão está no capítulo de número 24. Só para você me entender, existem algumas datas que marcaram a caminhada deste homem com Deus. No capítulo 12 do livro de Gênesis, quando Deus chama Abraão, Abraão tem 75 anos.
No capítulo de número 15, no capítulo de número 21, melhor dizendo, no capítulo de número 15, por exemplo, a Bíblia diz que Abraão já está com 86. Então, do 12 para o 15 são 3 capítulos, mas já são 11 anos que eles estão andando com Deus. No capítulo de número 21, nasce Isaac. E a Bíblia diz que quando nasce Isaac, Abraão tem 100 anos. No capítulo de número 24, o texto diz que Isaac está com 40 anos. Se quando nasce o menino, o pai tem 100, agora o menino está com 40, é sinal que o pai está com 140 anos de idade. Se você pegar no capítulo 12, ele tem 7,5, no capítulo 24 ele está com 140, ou seja, do 12 para o 24 são 12 capítulos, mas já são 65 anos que esse homem aceitou um convite para andar com Deus. Aí você vai entender o que o escritor está dizendo. Era Abraão já velho e adiantado na idade, mas a cereja do bolo não está na parte A. A cereja do bolo está na parte B. Que o escritor conclui o texto dizendo: e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. O que o escritor está dizendo é o seguinte: a idade chegou, o tempo passou, mas a promessa de Deus não caiu por terra. Levanta a tua mão que eu vou liberar uma palavra e prepare um glória melhor do que isso. A idade pode chegar, o tempo pode passar, mas pode dar glória que a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida e no meio da tua casa. E Deus, quando vai chamar Abraão, preste atenção, Deus quando vai chamar Abraão, Deus não pede licença, Deus não toca a campainha, Deus não dá a paz do Senhor, Deus chega chegando. No capítulo 12, Deus chega para Abraão e diz assim: ó, sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela e vem comigo para uma terra que eu vou te mostrar. Aonde fica a terra? Vem comigo que eu vou te mostrar. O que tem na terra? Vem comigo que eu vou te mostrar. Para que banda que é a terra? Caminha comigo que eu vou te mostrar. Não tinha GPS, não tinha Waze, não tinha Google Maps, mas tinha a voz de Deus dizendo: vem comigo que eu vou te mostrar. Ele aceita o desafio e ele começa a andar com Deus. E eu saio do 12 e vou para o 23, por causa do horário. No capítulo 23, Sara morre. No capítulo de número 24, nós vamos encontrar um homem milionário, com 140 anos, viúvo e pai de um solteirão de 40 anos querendo casar. Nota de rodapé para os solteiros aqui: ainda há esperança. Agora volta aqui. Abraão está preocupado com a solteirice do filho. Sim ou não? Pode dizer sim. Sim ou não? Sim. Agora, Abraão está preocupado com quem vai entrar na família dele. A preocupação de Abraão é porque ele queria uma moça de posses? Não. Ele era detentor de um patrimônio incalculável. Então, para ele, não era dinheiro que ele estava atrás. Ele estava preocupado com uma pessoa de família tradicional? Também não. Porque se Abraão tivesse uma credencial como a nossa, na frente ia estar escrito assim, ó: Abraão, embaixo, amigo de Deus, e atrás, pai da fé. Deus deu 2 títulos a esse homem que ninguém mais na Bíblia ganhou. Então Abraão não quer nome, Abraão não quer dinheiro, Abraão não quer posses. O que está preocupando Abraão? Quem é que vai entrar na vida do meu filho? Por que, Abraão, você está preocupado? Porque Deus me fez comigo uma aliança. E eu sei que o detentor da aliança vai ser o meu filho. E se meu filho se envolver com uma moça errada, Deus pode romper o pacto e a aliança. Porque, nota de rodapé, uma pessoa errada na tua vida pode te causar um prejuízo incalculável. Mas eu vim aqui debaixo de uma palavra profetizar: nada e nem ninguém vai atrapalhar o que Deus tem na tua casa e no meio da tua geração. Oh, glórias ao nome de Jesus. Eu sou pai de um casal de adolescentes. O João está indo para a juventude. O João, o mês que vem, faz 17 anos. A Sara, daqui 3 dias, faz 14 anos. Se Jesus voltar agora, minha preocupação como pai acaba aqui agora, porque nós vamos embora. Mas enquanto Jesus não volta, eu já oro pela minha futura nora, que eu não sei nem onde ela anda. Confesso que não estou orando muito tanto assim pelo futuro genro, mas eu oro um pouquinho também pelo futuro genro. Por quê, pastor? Porque eu não quero que os meus filhos entrem na casa dos outros para atrapalhar a vida de ninguém. Mas eu também não aceito que alguém entre na minha casa para atrapalhar o que Deus tem comigo. Não, se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Porque tem gente que olha e diz assim: como ele prega, eu quero ele porque ele prega. Quem diz que ministério da palavra segura casamento? Eu quero ela porque ela tem a voz linda. Quem diz que voz linda segura matrimônio? O que segura a bênção de Deus é a mão de Deus estendida sobre a tua casa. E outra coisa, ô Jesus, me ajuda que eu quero voltar aqui. Eu acho que eu fiquei uns 5 anos sem vir aqui, eu quero voltar. E outra coisa, às vezes quer procurar no arraial dos outros. No arraial dos outros não tem nada para você. O que é teu está dentro da tribo. Deus está preparando para você aqui. Por quê? Porque Abraão sabia que Deus não gosta de mistura. Deus gosta de raça pura. Não vem misturar não. Eu vou profetizar debaixo da autoridade da palavra. Pode até estar flertando, mas hoje Deus coloca esse plano por terra. Não vai entrar no meio da tua casa ninguém que vai impedir a promessa de Deus na vida da tua geração. Você pode dar outra glória por esta palavra? Eita Jesus. Quem que Abraão chama? Eliezer. Vamos comigo? Me ajuda a pregar, irmão. Quem que Abraão chama? Quem que é Eliezer? O mordomo mais velho da casa. Aquele que lá no capítulo de número 15, Abraão achou que era ele que seria o sucessor. Abraão chama Eliezer, e se você prestou atenção na leitura, você vai entender o que eu vou dizer. O diálogo foi mais ou menos assim. Você leu o diálogo, mas agora eu vou falar com a minha expressão aqui. Porque a palavra é muito profunda, a minha mente é muito rasa, mas você vai entender. Abraão chama Eliezer e diz assim: Eliezer, vem cá. Eu quero que você coloque a tua mão debaixo da minha coxa. Que eu quero que você faça uma promessa para mim, mas adiante do meu Deus.
Eliezer diz, não, espera só um pouquinho. Primeiro eu preciso saber o que eu tenho que prometer para você. Ô, irmão Eliezer, por que você está com medo de prometer? Porque esse homem não é qualquer homem. Esse homem é o pai da fé. Esse homem é um amigo de Deus. Ele, o Deus dele é assim, ó. Eu não posso prometer para esse homem algo que eu não cumpro. Sabe o que é isso, irmãos? Respeitar princípios. Porque a unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Eu vou repetir, a unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Eu posso não gostar e não concordar, mas ninguém está perguntando se gostou e concordou. Se foi debaixo da liderança desta mão que Deus te colocou, fica onde Deus te colocou. Porque quem quebra princípios é quebrado pelo princípio. Deus não quebra princípios. E quem quebra princípios é quebrado pelo princípio. Eliezer falou, não, fala o que eu tenho que prometer. Aí Abraão começa a pontuar. Primeiro, eu quero que você vá lá na casa do meu pai, do meio da minha terra, da minha parentela, e de lá você escolha uma moça para o meu filho Isaque. Só que por que isso, Abraão? Porque eu não quero que você deixe meu filho se casar com uma cananeia, que é as mulheres que eu habito aqui no meio. Não deixa. Não, isso aí eu consigo. Que mais? Vai buscar uma moça lá na terra do meu pai. Isso aí eu também consigo. Aí Eliezer falou assim, mas deixa eu te fazer uma pergunta, ô Abraão. Eu vou lá e vou achar a moça. E se a moça não quiser me acompanhar? Eu venho aqui, pego o teu filho e faço teu filho voltar para lá? Abraão diz, não, não faça isso não. O Deus que me tirou de lá falou que minha semente vai crescer aqui. Então não é o noivo que vai, é a noiva que vem. Eu estou sentindo uma graça aqui, irmão. Não é o noivo que vai, é a noiva aqui. Porque hoje estão pregando um evangelho tão barato que parece que é Jesus que tem que ficar se rastejando atrás dos outros para aceitar ele. Mas eu fico com o que Jesus disse, quem quiser vir após mim, não é eu que vou não, é você que vem. Oh, você pode dar um glória melhor do que isso que você deu? Mas vamos para frente por causa do horário. Não é meu filho que vai, é a noiva que vem. Então se você for lá, achar a moça, e a moça não quiser vir, você está livre do juramento, você não deve nada. Eliezer disse, então eu consigo prometer. Ele coloca a mão debaixo da coxa de Abraão, faz a promessa, sai dali e vai se preparar para viajar. E nós lemos nessa noite que a primeira coisa que ele fez foi pegar 10 camelos dos camelos do seu Senhor. Quantos camelos ele pegou? Quantos? Guarde isso. 10 na Bíblia fala da plenitude de Deus. Deus quer nos usar com plenitude. Agora preste atenção. Para Deus me usar com plenitude, a ferramenta que Ele me deu tem que estar afiada. Porque quando eu estou com a ferramenta afiada, Deus me usa com plenitude. Pastor, eu não estou entendendo. Eu vou te explicar. Eu tenho pavor. Aqui não acontece isso, é só lá nas minhas bandas. Quando o pastor ou o dirigente do culto olha para quem canta e diz assim, dá para cantar um hino? A pessoa diz, não, hoje não. Você está com a garganta ruim? Não, a garganta ruim eu não estou, mas você não avisou, eu não ensaiei. Ué, e só ensaia quando sabe que vai cantar? Mas e se eu ensaiar e não me der oportunidade, guarda no óleo. E quando vir a oportunidade, tu dá um tiro de glória e o nome de Jesus é glorificado. Um obreiro que é pego de surpresa e não tem meia hora de Bíblia para dar para a igreja, ele precisa descer do altar, pegar o fim da fila e rever os seus conceitos. Porque quem não tem um hino para entregar para Deus e nenhuma palavra para entregar, é porque só veio com um camelo para o culto. Deus está dizendo, eu não tenho um camelo não, eu tenho 10 camelos para te dar, para te usar. Oh Jesus, por que Davi acertou a testa do gigante, irmão? Primeiro, a ferramenta dele estava afiada. Deus olhou e falou, está afiada? Vou te usar com plenitude. Você conhece o texto? Ele não pega 5 pedrinhas para levar 4 de lambuja. Ah, eu vou levar 5 pedrinhas, porque se eu errar a testa do gigante com uma, eu tenho 4 de lambuja. Ô Davi, por que você está levando 5? Eu disse, não, porque uma é de Golias. E as outras 4? Ele tem 4 irmãos. Se os 4 descer para a arena, quem derruba um, derruba mais 4. Se você tiver com a tua ferramenta afiada, Deus vai te usar com plenitude. Pastor, explica melhor. Quer cantar? Vai ensaiar. Quer pregar? Vai estudar. Quer ter poder de Deus na vida? Vai orar e jejuar. A ferramenta quem dá é Deus, mas quem afia ela sou eu e você. Ferramenta afiada, Deus usa com plenitude. E a Bíblia diz que ele pega 10 camelos. A fortuna de Abraão estava nos seus cuidados. Ele era o tesoureiro da casa, vamos dizer assim. E a Bíblia diz que ele abre a mala, pega tudo que uma noiva precisava para ser adornada para o casamento, coloca na mala, monta no camelo e parte para a Mesopotâmia. Sabe quantos dias de viagem? Diga comigo. 30. Quantos dias? 30. Parabéns. Ele chega na terra da onde saiu Abraão. E a pergunta é, o que fazer quando ele chega? O que fazer? Quando se sabe o que é para fazer, mas não se sabe como fazer. Ô Eliezer, você sabe o que é para fazer? Sei. O que é para fazer? Procurar uma noiva para Isaque. E você sabe como que é para fazer isso? Isso é que eu não sei. Eu sei o que é para fazer, mas eu não sei como fazer. Aí ele dá a receita. Quando eu sei o que é para fazer, mas não sei como fazer, a primeira coisa que ele faz, ele desce na fonte. Vamos dizer junto? Ele desce na... E na fonte ele vai orar. Perceba que no verso 11, até os camelos ele colocou de joelho. Vamos orar. Ô Eliezer, mas camelo não ora. Não ora, mas ajoelha. Eu preciso de uma resposta. Vamos descer na oração. Oh, glória a Deus. Que tem de gente mimizenta em rede social dando indireta.
Rede social não tem resposta para ninguém não, viu? Conversa de porta de igreja no fim do culto, queimando com os outros pelas costas, também não tem resposta para ninguém não. Quer resposta? Desce na fonte, que na fonte Deus tem resposta para te dar. Irmãos, esse homem, ele vai fazer uma das orações mais desafiadoras que a Bíblia pode registrar. Para mim, no meu ponto de vista. Se eu estiver errado, se você não concordar comigo, não tem problema, mas deixa eu pensar aqui com os meus botões. Para mim, a oração desse homem foi uma das mais desafiadoras. Por quê, pastor? Porque ele pede sinais para Deus. E para ele ter confirmação dos sinais, para ele não errar na escolha da moça, ele pede para Deus quebrar a cultura de um povo. Irmão do céu, você sabe o que é quebrar a cultura de um povo? Deus me deu a oportunidade de pisar uma certa vez num país saudita. Aí antes da gente chegar no ônibus com a caravana, a caravana ficou um pouco atrasada lá para trás, e eu e uns amigos fomos mais acelerados para pegar uma sombrinha. Aí um amigo falou assim para mim: rapaz, vamos tomar um sorvete? Eu falei, agora. Ele falou, lá, ó, na venda lá, parecia um terminal de ônibus. Aí eu falei, é verdade, olha lá. Ele falou, mas nós precisamos perguntar se pode. Eu falei, não, poder pode, porque até os irmãos chegar no ônibus, nós já lá compra. Ele falou, não, mas tem que saber se pode tomar um sorvete aqui. Aí a gente matuto, né, irmão, da roça. Eu falei, meu Deus, mas lá em Catanduva pode, aqui não pode, por quê? Aí chegou o guia. Quando o guia chegou, ele falou para o guia, a gente pode comprar um sorvete e tomar um sorvete aqui? O guia disse, não, aqui pode, fica à vontade, pode ir lá. Eu não aguentei. Cheguei no guia e falei, ô, senhor, desculpa da pergunta, por que aqui pode? Tem lugar que não pode? Ele disse, sim, hoje é uma sexta-feira. Hoje é um dia do Ramadã. É um dia sagrado. Se você for, por exemplo, num país, na Arábia Saudita, por exemplo, toma um sorvete em praça pública, mesmo você sendo turista. Tu pode perder a mão, tu pode ser preso, tu pode ser açoitado. Olha lá, você não perca a vida. Isso é cultura. Quem é que quebra uma cultura de um povo? Pois é isso que esse homem está pedindo. Ele, na oração, uma forma mais simples aqui, ele está dizendo assim, Senhor, me dá sinais. Eu não posso errar na escolha da moça que vai ser nora do meu Senhor. E eu, olhando na minha rasa linha de raciocínio, eu enxergo pelo menos 5 sinais. Primeira coisa que ele pede, Deus, que ela desça na fonte. Segundo, que ela traga o cântaro. Terceiro, que ela enche o cântaro. Porque, paz, meus irmãos, tem gente que vem na fonte, traz o cântaro e volta com o cântaro vazio. Só que só vai voltar vazio quem quiser, porque tem água de Deus jorrando na fonte aqui. Eu não quero ser evasivo na tua vida, mas é inadmissível tu vir na fonte, em vez de trazer o cântaro, trazer o celular e ficar trocando mensagem no culto. Se você saiu da tua casa, não vem com o celular, vem com o cântaro e enche o cântaro nesta noite. Quarto sinal. Aí ele começa a pedir, quebra a cultura do povo para mim saber quem é. O que você quer que Deus faça, ô Eliezer? Eu quero pedir água para a moça. Olha aqui, ó. A donzela que eu pedir, me dar de beber, e ela dizer, abaixa o teu cântaro e dou de beber. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou pedir água para ela, e ela tem que me dar. Parece simples, né, irmão? Mas é uma cultura. Na nossa cultura, se um senhor de idade pede água para uma moça nova e a moça nega, para nós ela é uma sem educação. Mas na cultura deles, a moça era honroso não conversar com um homem estranho. Então qual que era o grau de dificuldade aí? 99,9% da menina falar não. Ele está dizendo assim, eu vou pedir água. E nós do lado dizemos, rapaz, ela não vai dar, é cultura. A moça não vai dar. Não, mas eu quero esse sinal, senão não sai daqui. E se você entendeu a complexidade do quarto pedido, tu vai ficar abismado com o quinto. Porque ele disse assim, ó, e para mim eu peço água, mas para os meus camelos é ela que tem que oferecer. Irmão, se eu estou lá, eu ia falar, você sabe quando nós vamos sair daqui, Eliezer? Nunca. Quantos camelos ele levou? Tu sabe quantos litros de água bebe um camelo de uma vez só com sede? Há quem diga que chega a beber 100 litros de água de uma vez. Eu estou falando de 10 camelos que atravessou 30 dias o deserto. E agora chega numa fonte de água fresca. Mas Eliezer não mudou a oração, não. E a oração desse homem foi que nem uma flecha. Porque no verso 14 ele arma e manda para o trono. No 15 Deus pega e devolve respondendo. E estando ele ainda orando, chega Rebeca. Eu, se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Porque quem clama na fonte, tem resposta de Deus na fonte. Abaixou. Estou sentindo uma graça de Deus aqui, irmãos. A primeira coisa, ele orando, chega a Rebeca. Ele olhou e falou, bonita, donzela. E como tu sabe que é donzela, Eliezer? Um dos sinais de uma moça donzela, as vestes. Não é vulgar, não é evasiva, não é oferecida nas vestes. Quando ele olhou, é donzela, bonita, bela. Deixa eu ver se ela está vindo na fonte ou está só passeando. Não, está vindo na fonte. Mas deixa eu ver se ela veio passear na fonte ou se ela trouxe o cântaro. Não, o cântaro está no ombro. Agora deixa eu ver se ela veio com o cântaro, está na fonte, mas só veio passear. Não, ela desceu na fonte e está enchendo o cântaro. Oh, glórias a Jesus. Desce na fonte, enche o cântaro e está voltando com o cântaro para casa. Quando ela está passando, ele vai colocar em prova agora o quarto sinal.
E qual que é? Eu vou pedir água e ela tem que me dar. Quando ela está passando, ele olha para ela e diz: moça. Ela com o cântaro diz: pois não, senhor, você me dá um pouco da tua água. Ela tinha tudo para falar não. Só que tem uma coisa, se essa moça fala não também, ela nunca ia imaginar o que ela ia perder. Só na eternidade, se ela chegasse lá, que ela ia imaginar o que ela ia perder. Só que mesmo sem ela saber o que esperava por ela, ela ofereceu a água. Ela deu a água mesmo sem saber. Por quê? Porque é a característica da noiva. A noiva se entrega pela essência. Quem se entrega por preço é prostituta. A prostituta se vende, a noiva se entrega. Oh, Jesus amado. É por isso que a frase é clássica. Nós não adoramos pelo que ele tem, nós adoramos pelo que ele... Oh, glória. Alabaxuí. Se ele te der a casa que tu quer, ele é Deus. Se ele der o carro ou não, ele é Deus. Se ele abrir a porta ou não, ele é Deus. Eu não te adoro pelo que tu tens, nós te adoramos pelo que tu és. Tu pode dar outra glória por esta palavra? Mesmo sem ela saber. Porque uma das ordens de Abraão foi essa: eu quero crer. A Bíblia não diz, mas ela me deixa pensar. Ô Eliezer, você não fala o que espera a moça aqui não, hein? Se você falar que vai ser nora de um homem rico, um solteirão rico, sem sogra... O obreiro aqui é forte. Você tem sogra, varão? Cuidado que você é forte. Fala, não, se você falar, Eliezer, o que espera a moça aqui, vai fazer fila. E eu não quero disputa. Eu quero a verdadeira, eu quero a escolhida. Então ela não sabia, mas ela disse: pois não, meu senhor. Ela baixa o cântaro. Irmão, que cena. A Bíblia é demais, a minha mente é muito rasa. Ela pega o cântaro, ela deita na mão dele. Eu quero crer que nem com sede ele estava. Quem sabe o coração dele pulsando. Ela veio na fonte, trouxe o cântaro, encheu o cântaro e está me dando água. Mas e o quinto sinal? É o camelo. E para o camelo eu não peço, é ela que tem que dar. Uma mocinha dessa não vai querer abastecer 10 camelos nunca. Mas não deu nem tempo. Porque do jeito que ela está derramando água na mão dele, ela olhou para os camelos e disse: seus camelos já beberam água, senhor? Se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Porque quem fica na fonte tem resposta na... Ele disse: ainda não. Ela disse: então pega o meu cântaro que está cheio, dá o teu que está vazio, que enquanto você bebe do meu, vou pegar do teu para dar água para os teus camelos. Prepare um glória melhor. Ele levanta e diz: louvado seja o Deus do meu Senhor. Ei, que ela achou nessa. Estou sentindo uma graça de Deus aqui, irmãos. Ele abre a bolsa, pega os adornos de ouro e dá para ela. Ela se veste com os adornos e corre para casa. A pergunta é: Eliezer correu atrás? Não. Se eu estivesse lá, eu ia falar: Eliezer, você não vai correr atrás dessa menina, não? Tu encheu ela de ouro, varão. Ela veio com um cântaro e saiu milionária. Você não vai correr atrás dela? A Bíblia diz que ele não correu. Por quê, irmãos? A Bíblia não diz. Mas a Bíblia me deixa eu pensar. Se Abraão tem 140 anos e esse homem é o mordomo mais velho da casa, esse homem passou dos 100. A Rebeca tem 30. Como é bom pregar para uma igreja inteligente, né, irmão? Mas já viu um senhor de 100 anos alcançar uma menina de 30? Você não vai correr atrás dela? Não. E você vai fazer o quê? Ficar na fonte. O Deus do meu Senhor, oh glória, que começou a mexer na fonte, ele vai concretizar na... oh glória. Sabe para onde ela vai? Para casa. Para onde ela vai? Quando ela chega em casa, ela encontra Labão, seu irmão. Labão olhou e falou: Rebeca, você vem vindo da onde? Eu venho vindo da... E quem foi que te deu esses presentes aí? Que quando você saiu para a fonte você não tinha isso? Ela disse: um ancião que eu conheci na... Ele disse: então fica em casa que quem vai para a fonte agora sou eu. Sabe o que está acontecendo aqui? Ela desce na fonte, se enche na fonte, entrega na fonte, recebe na fonte e leva para casa. Eu vou repetir porque é um resumo. Ela desce na fonte, se enche na fonte, entrega na fonte, recebe na fonte e leva para casa. Segura a tua mão assim que eu vou profetizar. O que você está recebendo hoje na fonte, se você crer, tu vai levar para a tua casa. E volta aqui comigo porque a profecia continua na casa. Quando ela chega em casa, quem está em casa quer descer na fonte. Porque o que você está levando para a tua casa hoje vai despertar interesse em quem você está orando para Jesus alcançar. Levanta a mão e segura aí, prepare um glória. Deus vai na biqueira de fumo, no balcão do boteco, balcão de padaria, na balada, na noitada. Arranca de lá, dá um banho de sangue e coloca do teu lado para dar glória com você. Você pode dar um glória melhor do que esse que você deu. Ei, calabachou. O que você está levando para a tua casa hoje vai despertar interesse em quem você está orando. E Deus vai trazer ele para a fonte. Ah, Jesus. Volta aqui, irmão, por causa do horário. O texto diz que quando ele chega na fonte, Eliezer está lá na fonte, parado, esperando.
Ele chega e diz assim: foi o senhor que deu um presente para uma moça, uns presentes para uma moça que saiu daqui há pouco tempo? Ele disse: sou eu mesmo. É minha irmã, senhor. O senhor quer ir para minha casa? Eliezer disse: só pode ser resposta do Deus de Abraão. Porque eu não conheço a moça foge com o ouro e agora vem o irmão da moça me chamando para a casa da moça. Nota de rodapé, quem fica na fonte tem direção. Oh, Jesus. Deixa eu abrir um parênteses rapidinho aqui. Novembro agora, se Jesus não voltar, vão fazer 12 anos que Jesus me levou para Catanduva. Um dos maiores desafios do meu ministério, irmãos. É fácil um pastor chegar aqui e dizer assim: a tua igreja, a tua primeira igreja é a tua casa. Isso é gostoso falar, o difícil é viver. Chegamos lá, pastor, cheio de coragem, alugamos um salão, pus 150 cadeiras brancas. Nós tínhamos 4 pessoas. Eu, a Sheila, o João e a Sara. 147 cadeiras vazias. O culto começava às 7h15 eu já tinha que pregar porque eu não tinha o que fazer. E um dia, ele sentado aqui, a Sheila no meio, o João, não sei se o João cutucou a Sara ou a Sara cutucou o João, e eu tenho uma dificuldade de falar com gente conversando, andando. Aí eu falei assim para o João, falei: ô João, dá para você parar, senão você vai apanhar. A Sheila falou: ô pastor, mas aqui ele é o irmão João. Eu falei: irmão João, quando acabar o culto, você volta a ser o João e te bato da porta para fora. Que desafio, irmãos. A gente viajando pelo Brasil, Deus fazendo promessa, aquele lugar vai ficar pequeno, porque o meu espírito está lá. Voltava que nem um leão. Quando a gente chegava lá, ninguém. Falei: Jesus, um dia eu fui pregar em São José dos Campos. Quando acabei de pregar, eu estava afrouxando o nó da gravata dentro do carro do irmão que estava dirigindo para a gente. Bateu no vidro do carro, eu olhei, era um irmão. Eu baixei o vidro, ele falou: pastor, desculpa da liberdade, mas eu estava no ônibus indo embora agora com a caravana da igreja que veio visitar a congregação, mas Deus mandou eu falar uma palavra para o senhor. Eu sou o Deus que te escondi naquela cidade chamada Catanduva. Você deu glória? Você deu glória porque não foi você. Cheguei em casa, a Sheila falou: como é que foi o culto? Uma bênção. O que Deus falou? Que escondeu nós aqui. A Sheila: que maravilha. Eu falei: que maravilha, minha irmã. Deus, quando apresenta, ninguém esconde, mas Deus, quando esconde, quem é que acha? Ninguém vai achar nós aqui. Aí ela me quebrou no meio, dizendo: mas graças a Deus que foi Deus que escondeu. O homem esconde para matar. Deus sabe onde a gente está, porque foi Ele que escondeu. Ó, receba. Estou lá no nosso quintal, irmãos, eu tenho um pé de manga. E eu estou aguando o pé de manga, enquanto a Sheila foi colocar a congregação para dormir, que na época eles eram pequenininhos. Eu estou lá aguando o pé de manga. Quando eu olhei para o céu, pastor, em São Paulo você quase não vê estrela, por causa da poluição, mas no interior, se você sentar no quintal e olhar para o céu, tu fica ali, tu fica fascinado. E eu estou aqui aguando o meu pé de manga, quando eu olhei para o céu, as estrelas brilhando, mas no meio, lá em cima, uma luzinha vermelha piscando. Desliguei a mangueira, fiquei parado para ver se eu ouvia. Falei: meu Deus, que avião alto. Para onde um avião vai alto desse jeito? O aeroporto mais próximo é São José do Rio Preto. Esse avião nessa altura não pousa em Rio Preto nunca, porque é 50 km. Liguei para um amigo meu, que inclusive era o que estava comigo em São José dos Campos. Ele piloto. Falei para ele: não, tem um avião passando aqui em cima de casa. Ele ainda brincou: rapaz, é 10 horas da noite, não é hora de ficar olhando para o avião, não, vai dormir. Aí ele falou: olha, deixa eu abrir aqui. Ele falou: pastor, não está dizendo o destino, mas é rota de voo internacional. Aí, um avião em cima da tua cidade nessa altura pode estar indo para o norte e nordeste ou para os Estados Unidos, porque aí é rota de voo internacional. Conversamos uma meia hora. Quanto tempo nós conversamos? Guarde isso. Desliguei o telefone, estou ali arrumando a mangueira, tal. Daqui a pouquinho toco o telefone de novo. Eu olhei, um missionário amigo meu. Na época ele dirigia uma grande vigília aqui em São Paulo. Quando eu atendi, que eu disse alô, ele falou: paz do Senhor, pastor Isaías. Falei: ô, meu querido. Ele falou: ô, rapaz, de ouvir tua voz, Deus me deu uma mensagem para te entregar. Falei: então entrega. Ele falou: não, primeiro eu vou fazer um convite. Você vem pregar na minha vigília? Vou, resumindo. Falei: agora entrega o recado. Você esqueceu do recado? Porque eu estava louco para ouvir Deus falar: o teu tempo está se findando aí. Eu estou te tirando desse deserto. Mas do jeito que eu falei: e a mensagem? A mensagem te diz o Senhor: eu sou o que te escondi nesta cidade chamada Catanduva. Oh, meu Deus do céu. Não dava nem para brigar com o profeta, foi eu que pedi para ele lembrar. Mas Deus tomou a boca dele e disse assim: mas para tu saber que eu sou Deus, eu guardei a ti e a tua casa aí, não para te matar, mas para cuidar de vocês. Viste tu esta aeronave que passasse por cima da tua cabeça há poucos minutos? Eu vou te colocar dentro dela. Tu vai, seguro glória, tu vai atravessar uma fronteira num país do idioma que tu não entende. Mas para tu saber que é o meu espírito que te coloca naquela nação, mas não a força do teu nome, mas o meu espírito. Quando tu chegar no aeroporto daquele país, quem te recebeu, o meu servo que vai te buscar naquele aeroporto, vai dizer para ti, para tu saber que eu sou Deus. Ele vai te dizer: eu sou o homem que Deus preparou para cuidar de ti aqui nestes dias. Oh, Jesus. Melhor lugar que nós pode ficar, varão, é onde Deus nos colocou. Que tem de gente aventureira querendo abrir, querendo expandir, querendo fazer, e Deus dizendo: não estou nesse negócio. E aí desliguei o telefone, fui lá falar com a Sheila. Sheila, você não sabe para onde eu vou? Aonde? Para os Estados Unidos. Ela: o que está acontecendo? Eu falei: daqui a pouco eu te explico. Fiquei conversando com esse missionário meu, amigo, mais ou menos uns 30 minutos. Quantos minutos?
30 minutos da segunda ligação, 30 minutos do piloto deu quanto? 1 hora. Eu fui guardar a mangueira no quintal para voltar para falar com a Sheila. Quando eu estou enrolando a mangueira, toco o telefone, eu olhei, era um número esquisito. A gente matuto, né, irmão? Eu achei que era alguma companhia telefônica querendo mudar o meu número. E era uma solidão tão grande, que é uma coisa, irmão. Se tem alguém aqui pensando em mudar para o interior, eu não quero te matar, não. Mas deixa eu te falar uma coisa. Uma coisa é você chegar lá e dizer assim, que delícia. Ai, que paz. Mas daqui 15 dias tu volta para tua casa. Mas quando tu estaca na cidade e diz, agora meu povo, e é a minha terra. Eu falei, eu estou com tanta solidão. Irmãos, não ri de mim, não. Mas eu levantava às 6 horas da manhã e ligava no Bom Dia São Paulo para ver o trânsito da Marginal. Verdade, pastor. Eu preciso ver um trampo, preciso ver movimento, preciso ver gente. Quando eu olhei o número, eu falei, deve ser alguma telefonista querendo tocar meu número, e eu estou com tempo, com vontade de conversar, eu vou atender. Aí eu coloquei na orelha e disse, alô. Aí, uns 7 segundos, a voz chegou, alô. Falei, quem é que está falando? Demorou demais, desliguei. Estou voltando para dentro de casa, tocou de novo, era o mesmo número. Apertei e falei, alô, pastor Isaías de Oliveira. Falei, é ele, não desliga não. Aqui é o pastor fulano de Tampa, na Flórida. Ô, irmão, gostei desse grito aí. Você não vai dar um glória não, é? Estou te ligando para te fazer um convite para vir pregar no aniversário da nossa igreja. Falei, mas o senhor me conhece da onde? Não, não te conheço não, é de vídeo de internet. E eu ouvi o teu vídeo, passei para um diácono que passou para um presbítero. E faz 1 hora que nós estamos na igreja em reunião. E quando eu falei para os irmãos, quem que nós convida para vir pregar? Só convida aquele irmão de Catanduva, é verdade, Catanduva, é verdade, Catanduva. E eu estou ligando, o senhor pode? Eu estou chegando aí, guarda que eu estou chegando aí. Entrei dentro do avião e fui. Quando eu cheguei lá, irmãos, que abriu o portão do desembarque, não é igual ao nosso país não, que tu entende o idioma. Quando abriu o portão, aquele mar de gente, falei, meu Deus, eu não sei falar nada. Eu vou ficar na esquina dessa porta aqui, que se eu pulo para dentro de novo. Aí eu olhei aquela multidão lá atrás. Um irmão com uma plaquinha escrito assim, pastor Isaías de Oliveira de Catanduva, que Deus é terrível, meu irmão. É como se Deus estivesse dizendo, você está aqui, mas você não é daqui não, você é de Catanduva. Eu abanei a mão, ele olhou para mim, abanou a mão, ele atravessou a multidão, chegou perto de mim, eu disse, a paz do Senhor, irmão. Ele olhou nos meus olhos, pegou na minha mão e disse, eu sou homem que Deus preparou para cuidar de você aqui nesses dias. Se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse que você deu. O melhor lugar para você estar é onde Deus te colocou. Fica na fonte, porque Deus tem resposta para quem está na fonte. Quantos creem? Pode dar um glória para Jesus? Eliezer olhou para Labão, olhou para Eliezer e disse, vem comigo, eu tenho pastagem para os teus camelos e hospedagem para os teus homens. O texto diz que ele sobe para a casa de Rebeca, abre o pasto, solta os camelos. Aí quando ele está indo para a casa de Rebeca, Labão olhou para ele. Eu vou falar um palavreado nosso, só para você entender, viu, irmão? Você chegou na hora certa, irmão. Mamãe acabou de passar um café da tarde. Quem gosta de café? Você já parou para imaginar? 30 dias de camelo no deserto. E quando tu chega numa casa para se hospedar, depois de uma resposta dessa, ainda tem uma mesa preparada. Vamos entrar? Vamos entrar. Labão entra de porta. Eu li no 15, mas eu já estou para lá do 20. Na tua casa tu leia, eu não leio aqui não. Mais simples que isso, só se nós desenhar na parede. Na tua casa tu leia. O texto diz que quando Labão entra da porta para dentro, não acontece nada. Mas quando Eliezer pisa no batente da porta, o pai de Rebeca lá de dentro diz, ei, senhor, ei, segura a mão aí na porta. Espera aí. Você pode entrar na minha casa, sentar na minha mesa, comer do meu pão. Mas primeiro eu preciso trazer uma bacia de água para lavar os teus pés. E é aí na porta. Perceba que esse homem recebe água 2 vezes. Quantas vezes? Uma na fonte e outra na porta da casa. Qual que é a diferença? A diferença é absurda, irmãos. Porque na fonte ele recebe água para suprir uma necessidade, foi para matar a sede. Mas na porta era um alvará de liberação para ele poder entrar e sentar na mesa. E qual que é a diferença? É que na fonte vem quem quer. Na fonte entra quem quer. Se aqui fosse uma fonte, tem 1, 2, 3 portas. Alguém está te segurando aí? Alguém está te amarrado aí na cadeira? Você está ameaçado aí? E você está aqui por quê? Se tem 3 portas para você ir embora. Porque na fonte vem quem quer, vem quem não quer. Na fonte tem gente grata, tem os ingratos. Aqui não acontece isso, só lá nas minhas bandas. Pessoas entram na igreja e dizem assim, dá para orar por mim, para Jesus me abrir uma porta de emprego. A igreja ora, Jesus abre a porta, a pessoa some no mundo, nunca mais volta. Aí você encontra a pessoa e diz, meu irmão, que saudade de você, como é que você está? Eu estou trabalhando tanto, mas o dia que der eu vou lá fazer uma visita. Dá vontade, eu vou assassinar o português aqui, irmão. Dá vontade de orar e falar, Senhor, eu vou desorar, fecha a porta. Ingratos, irmão. Você conhece alguém que entrou aqui, a igreja orou e Jesus curou e nunca mais voltou nem para agradecer? Você conhece? Isso é fonte, irmãos. Se fosse ver o nosso lado humano, era para pôr um fiscal na porta e dizer, você sumiu, aqui tu não entra mais. Mas não, fonte deixa aberto. Vem quem quer e quem não quer.
Vem quem veio passear, vem quem veio trocar ideia, vem quem veio flertar, vem quem veio espiar, vem quem trouxe cântaro, quem não trouxe cântaro, quem vai voltar com o cântaro vazio, quem está com o cântaro cheio. Na fonte tem de tudo. Agora, sentar na mesa é só para quem dá o pé pro dono da casa lavar. E desculpe dar na minha liberdade, viu, irmão? Paz, meus irmãos, eu vou falar algo forte aqui, mas eu vou falar. Tem coisas que o pastor da igreja não pode falar. Olha aí, ó. E não é porque ele não tem autoridade, pelo contrário, a autoridade está aqui. Mas nós estamos vivendo uma geração de uns crentes tão raquítico e mimizento, irmão, que se o anjo da igreja fala, você já não quero mais. Eu não quero mais. Você está vendo? Isso aí foi indireto, falou para você. Olha lá, para você. E é um esquerento ainda. Aí sabe o que Jesus faz? Jesus traz um de longe. E eu vou falar, porque quando acabar o culto eu vou embora mesmo. Oh, glórias a Jesus. Irmão, olha, nós estamos vivendo uma geração difícil demais. Eu tenho 47 anos de vida, eu não sou velho não, eu acho. Perdi os cabelos, mas não estou velho não, 47. Mas você quer ver? Você quer ver? Fazer um podcast aqui ao vivo. Não vou nem no pastor, vou no obreiro. Qual que é o dia do culto da palavra, do ensino? Coisa desse tipo. Terça-feira. Terça-feira a igreja está cheia assim? Onde você anda? Aonde você anda? Que no dia do Remiflow, Remifly você vem. Mas no dia de comer do maná, quem mandou me convidar? Olha, irmão, tem gente que toca. Cadê os músicos? Eu tô em paz, viu? Tamo junto. Tem gente que toca, tem gente que canta, tem gente que rege, tem gente que prega, tem gente que lidera departamento. Desculpe da liberdade. Tem gente que toma ceia todo mês e nunca sentou na mesa. Por quê, pastor? Porque nunca deu o pé pro dono da casa lavar. Não se escandalize se você vê crente velho de igreja escandalizar ao ponto de alguém dizer: meu Deus, o irmão fez isso, eu não quero mais saber de igreja não. Eu vou te fazer uma pergunta: no pulso dele tem marca de cravo? Do lado dele tem marca de lança? Foi ele que morreu por você? Quem é sujo que se suje mais, mas quem é limpo, sua fé não está firmada em A e em B não. Sua fé está firmada em Cristo. Alavassori calamamai. O irmão falta ele tem uma dor de garganta. Aí ele não quer sair no sereno porque a garganta está doendo. Tudo bem. Principalmente se o seu telhado foi igual ao meu. Catanduva eu ando de paieta. Se eu tomar muito sol, dá sinusite. Se eu tomar friagem, dá sinusite. Então, ando com uma paieta. Mas não, eu não vou na igreja hoje. Por quê? Porque está muito frio. E outra, aquilo lá vai estar lotado. Eu não vou. Às vezes eu chego lá, não tem lugar. Muito quente, quando sai, tomo um choque térmico. Está lotado, vou ficar lá fora, pego friagem. Aí ele não veio no culto de hoje. Ele não veio no próximo culto. No terceiro culto ele começa: eu não fui, ninguém nem ligou para mim. Ai, Jesus, ai, coitado. Eu vou falar, porque quando acabar o culto eu vou embora mesmo. Jesus mandou visitar preso e doente, não foi você não. Você sabe o teu lugar, você sabe de onde Jesus te tirou. Você não é manhoso não. Dá o pé pro dono da casa lavar e senta dentro da casa. Oh, glórias a Jesus. Alabachore calamamai. Você sabe o que é lavar os pés, irmão? É mudar de vida. Lavar os pés é mudança de vida. Foi o que Jesus falou para Pedro. Pedro disse: no meu pé o senhor não lava nunca. Eu tenho que lavar o teu pé, o meu não. Ô Pedro, menos. Sente e deixa eu lavar teu pé, porque o pé de quem eu não lavar não tem parte comigo. Aí tem gente que é tão espiritual, tão santo. E vou dizer, esse rótulo de santidade não é nem tudo isso. Não é nem tudo isso, irmãos. Não deixa o dono da casa lavar os pés. Por quê? Porque não quer mudar de vida. Ele gosta da vidinha promíscua que ele leva. Viu? Ele vem aqui, é o manto, é terra. Acabou o culto, volta à mesma prática. Navega onde não é para navegar, espia o que não é para espiar, e chega aqui e quer dar uma desprofunda espiritual. Nem lavou o pé ainda. Deus está dizendo: se eu lavar o teu pé, tu vai mudar de vida. Eliezer diz: para entrar na casa, sentar na mesa, eu tenho que dar o pé para tu lavar? Então pode lavar, eu vim para isso. Porque quem encontrou com Jesus de verdade não fica com meia em cima do muro não, meu irmão. Oh, glórias a Jesus. Lavou o pé, agora senta na mesa. Porque, irmão, na fonte dá arrepio. Na fonte a gente, né? A gente olha para o outro e diz: olha que palavra, ó. Aí acha que é profundo. Acabou o culto, como é que foi o culto? Meu Deus, só de lembrar arrepia. É mesmo? Molhou a cabeça do dedão, já está achando que é profundo? Deus está dizendo: vem para dentro. Entra na batalha onde o fogo mais inflama, vem para dentro. Ele lava os pés, sentou na mesa. Quando ele senta na mesa, alguém falou para ele: pode comer, porque a mesa está preparada, é para o senhor. Ele falou: volta aqui comigo, irmão. Ele olhou e disse assim: antes de eu comer, eu posso falar um negócio?
Pois não. Ele poderia ter começado assim: para quem não me conhece, eu me chamo Eliezer, sou tutor de um velhinho de 140 anos, rico, milionário, viúvo e pai de um solteirão de 40 anos que quer casar. Eu sou o cara lá. Eu sou o cara. Eu compro, eu vendo, eu granjeio, eu tomo conta de tudo. Eu sou o cara para ele. Eu sou tão o cara que até uma mulher para o filho dele, ele não mandou o filho buscar. Foi eu que ele mandou buscar. Eu sou o cara. Foi assim que ele se apresentou? Na tua casa tu leia. Quando ele senta na mesa, ele diz assim: eu, vírgula, sou servo. Irmão, sabe o que ele está dizendo? Eu estou com uma fortuna na mala, mas não é meu, é dele. Eu adornei a tua filha, mas o adorno não são meu, é dele. Tem camelo num pasto, mas não é meu, são deles. Eu vou traduzir: tu canta, mas não é teu. Tu prega, mas não é teu. Tu toca, mas não é teu. É dele, por ele, pra glória do nome dele. Olha, pastor Rogério, desculpe da liberdade. Eu aprendi uma palavra, Henrique, lá em Catanduva, quando nós chegamos: ranço. Forte, irmã. Só quem teve ranço sabe o que é ranço. Essa irmã deve ter sentido ranço. Que não seja de mim, viu? Jamais. Para os mais elitizados diz: estou indigesto. Os mais matutos diz: empanzinou. E os do pé no chão diz: que ranço. Eu aprendi a palavra ranço comendo torresmo. Torresmo frito no tacho, com uma Coca-Cola gelada, irmão. Aí eu tô lá comendo aquele que instala, crack, 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 coca, crack, coca, crack. A irmã soltou mais uma fritada, disse: tem mais. Eu falei: irmã, agora não vai não. Ela falou: encheu? Eu falei: não, mas não, é melhor eu não insistir. Ela deu ranço. Ranço. Você vai entender o que eu estou dizendo. Eu tenho ranço de gente metida na igreja. Como é feio o crente metido, irmão. A pessoa ser metida da porta da igreja para fora já é feio, mas é lá fora. É metido porque tem um diploma, é metido porque tem um carro, é metido porque tem um olerite abastado, é metido porque isso, porque... Mas se exibir aqui dentro com o que não é teu, só porque canta se acha, porque prega se sente, porque toca se acha, é dele, pra glória do nome dele. Mas, ó, sabe quem são culpados desses mitidão aí? É nós que convida e fica babando. E eles se acham, quer glamour. E os que atrás, correndo. Para, quer me dar paz? Receba paz. Não quero te dar paz, então tu fica com a tua, que eu fico com a minha. Trabalha 1 ano no departamento juntando dinheiro, contando cavaco, para convidar. Vem aquela multidão, não tem mudança de vida, acaba o culto, vão embora, e a pessoa se achando, e nós convidando. Nós somos os culpados desses intergalácticos da fé nos nossos altares. E aí acaba o culto, quando é obreiro da casa, não dá paz, não estimula, dizendo: irmão, Deus continua te usando. Que palavra! Deus continua te usando. Não, é o da casa, quando olha, vou lá fora tomar uma água, nunca mais volta. Mas quando vem os de fora, nem conhece, tira uma selfie e depois coloca lá: referência para a nossa geração. Você nem conhece. Referência ao teu pastor, que ora por você, jejua por você e está lutando para te levar para o céu. Quem mandou me convidar? Meu Deus, me ajuda, Jesus, eu quero voltar aqui. Alabachou e calamamai. Gente metida, irmão. Que coisa feia, gente metida no reino. Meu Deus. Se os irmãos me acharem... E detalhe, não é roupa que tadinho, irmão, rasgado. Tem gente rasgado que é orgulhoso. Desculpa da expressão, irmão. Eu ia falar do jeito que eu ando em Catanduva, mas isso não quer dizer nada, vamos pular. Vocês nem querem saber também. Olha que curiosos, irmão. Mas eu ia falar uma coisa que não vai conectar. Mas já que vocês querem saber, vocês me acharem em Catanduva andando, eu ando de chinela havaiana, calça jeans, camiseta, chapéu de paia na cabeça. Uma delícia, cuida dos frangos, cuido dos frangos de verdade. Esses dias teve homenagem ao Dia dos Pais. Cada filho entrou honrando o seu pai. Aí teve gente que entrou com chave de fenda, o pai é mecânico. Teve outros que entrou com tal coisa, o pai é tal coisa. Entrou minha filha com uma botina e um frango de plástico. Coisa boa, irmão, você ser o que você é. Sentar na mesa só porque prega. Irmão, a coisa mais mentirosa que existe é essa tal de rede social. Não fica atrás desse negócio, isso é uma mentira. Você já viu o pregador pregar e colocar lá depois do culto: eu preguei e hoje não aconteceu nada? Você já viu? Toda publicação, parece que até Jesus deu glória para ele pregando. Você já viu algum cantor cantar e colocar lá: meu Deus, hoje eu cantei, eu errei o tom? Você já viu? Parece que nunca erra, nunca falha, e a gente fica babando. Você nem conhece. Tem uma frase lá em Catanduva que diz assim: quer saber quem é o pastor Isaías? Vai comer 1 quilo de sal com ele, vai andar com ele, aí você vai saber quem é ele. Não fica admirado com quem vem aqui, pula num pé só, regala o olho e faz umas caras de profeta. Meu Deus, que vaso, você nem conhece, irmão. É dessa maneira mesmo, estou sabendo. Eliezer sentou na mesa e falou: eu sou servo. Aí, para resumir, por causa do horário,
Ele começa dizendo, por isso que o capítulo é grande, porque ele vai falar tudo o que aconteceu. Ou seja, muita coisa ele vai repetir. Sou servo de um senhor chamado Abraão. Ele, na hora olhou e falou, como é que chama seu senhor? Abraão. Abraão é meu irmão, rapaz. Então eu estou na casa certa, porque é o teu irmão que mandou eu vir aqui buscar uma noiva para o filho dele. E eu achei tua filha na fonte. Pedi para o Deus do teu irmão 5 sinais. E os 5 sinais aconteceram. Ela chegou adornada de ouro, porque foi eu que coloquei os talentos nela. Mas o talento não é meu, não, é do meu Senhor. O meu Senhor só mandou buscar. O meu Senhor falou, vai, procura, acha, prepara e traz. Vai, procura, acha, prepara e traz. Eu vim, procurei, achei, adornei, ela correu, mas eu estou aqui. Aí o texto diz que Labão olhou e falou assim, e falou Labão dizendo, vírgula, sobre este negócio não temos nem bem nem mal para falar. Vamos traduzir isso aqui? Labão, quando viu Eliezer contando como foi, Labão perguntou, foi assim que você orou? Foi. E foi assim que aconteceu? Foi. Então esse negócio aí nós não tem nada para falar não, isso aí é coisa de Deus. Na hora olhou e falou, só pergunta para a moça, essa moça quer ir. Porque não adianta fazer congresso de jovem adolescente, chamar cantor de fora, pregador de fora, e a noiva não quiser. Não adianta. Não adianta fazer a campanha de oração, chamar o pregador que rota brasa, gospe fogo e soa azeite, e a noiva não quiser. Não adianta nada disso. Pode fazer um movimento que for, se a noiva não quiser. Na hora estava falando isso para Eliezer. Ó, você contou a história é bonita, minha filha ganhou ouro, só que tem que saber se ela quer ir. Ô, Rebeca! Ela já saiu do quarto pronta. Ô, glórias a Jesus. Na verdade, ela saiu da fonte pronta. Porque ela recebe na fonte e se guarda no quarto. Eu vou repetir, ela recebe na fonte e se guarda no quarto. Porque não adianta você receber tudo que vai receber esses dias e perder na calçada. Se guarda no quarto, porque o Eliezer vem vindo para te buscar a qualquer momento aí. Ela sai e alguém pergunta no verso 58, se não me falha a memória. Não lê aqui não, na tua casa tu leia. Irás tu com este varão? Irei. A mãe de Rebeca entrou em cena e falou, irmão, o senhor me dá uma oportunidade? Pois não, irmão, a oportunidade está com a senhora, pode falar. Olha, meu marido falou, meu filho falou, o senhor falou, minha filha falou, eu sou mãe também quero falar. Pode falar, irmã. O senhor me dá uma semana para me despedir da minha filha? Porque fazem 65 anos que o meu cunhado foi embora e nunca mais vimos ele. Eu estou achando que minha filha também, se for, nunca mais nós vamos ver. Você me dá só uma semana. Se eu estou lá, eu ia falar, Eliezer, dá uns 15 dias. Depois de tudo que aconteceu, essa senhora merece 15 dias. Mas Eliezer não mudou. Só uma semana, não mudou, é agora. Porque tem gente que fica lutando uma semana só para participar da ceia. Passou a ceia, cuidado que é uma semana que você quer e às vezes pode não dar tempo. Eliezer disse, não me detenhas. Senhora, não me detenhas. O talento não é meu. Os camelos não são meus. O meu Senhor mandou eu vir buscar, procurar, achar, preparar. Eu achei, eu adornei. Os camelos estão aí, deixa eu levar. Então vai. Ela monta no camelo e parte para a terra de Abraão. Quantos dias foi para vir? Eu deduzo que pela lógica foi 30 dias para voltar. Agora a pergunta é, tu já parou para imaginar o papo desses dois 30 dias em cima do camelo no deserto? Não tinha WhatsApp, não tinha rede social, não tinha Instagram, não tinha likes. Eram os dois ali, tete a tete. Você já parou para imaginar, irmão, qual que era o papo? Eu quero crer que o papo era Isaac. Eu acho que Eliezer falava, você vai ver para quem que eu te busquei. Ó. 15 dias na orelha dela. Isaac. No meio da viagem, você vai amar quando você vê isso. Não, eu já estou amando só de ouvir. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, irmão. Quantos solteiros? Eu não estou falando adolescente. Você não está na hora de namorar, não. Não vim queimar o filme de ninguém. Sabe lavar? Sabe passar? Sabe cozinhar? Já estudou? Já se formou? Então não é tua hora ainda não. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque eu sou pai de uma adolescente. Mas deixa eu perguntar aqui, passando dos 18, para não ficar nem lá nem cá. Quantas e quantos acima de 18 são solteiros aqui? Levanta a mão. Duvido. Estão tudo com medo de levantar a mão. Duvido. Mas agora deixa eu fazer outra pergunta. Quantos dos solteiros que estão descomprometidos, que não tem ninguém aqui, acredita no amor à primeira vista? É por isso que estão solteiros. Porque eu não sou muito romântico, não, irmão. Sou não. Mas eu dou o valor no que Deus me deu. Todo dia. Sheila passou, com todo respeito, viu, pastor? Eu não sou bom de dar encontro de casais. Se eu fosse dar encontro de casais, não sei o que ia virar. Ou eu ia ser chamado muito, ou nunca mais iam me chamar. Eu detesto esse negócio de toalha molhada em cima da cama, sapato no meio da sala. Isso já foi, irmão. Isso aí é o nosso chamado mesmo. Nós temos que deixar lá, para elas lembrar da gente. Não. A gente é muito quadrado, irmãos. A gente se camufla dentro de uma espiritualidade e tem casas precisando ser curadas. É verdade. Por exemplo, os casados aqui, os homens. Você já falou que ama a tua mulher hoje? E houve um silêncio no céu. Aí, ó. Nem falou que ama. As irmãs já disseram que ele é lindo.
Mesmo que for por misericórdia, vai profetizando sobre a vida dele. Já? Aí, não fala. Antes de casar é um doce, é um amor. Casou, nem lembra. A Sheila está aqui. Ela passa, senhor. Quem fez o Ru é casado? Então a senhora merece, irmã. Isso aí. Senhora... Falou pro seu marido que a senhora ama ele hoje? Deu um beijo nele? Sabe por quê, irmão? Segura o glória aí. Sabe por quê? Olha o que não é teu e não olha o que é teu. Não é verdade? Tem que olhar mesmo. Mas vamos para outra parte, senão a gente não... A Dori, amiga do Nemo, vai mudar de assunto aqui. Eu acredito no amor à primeira vista. Eu acredito. Vamos fazer um podcast ao vivo aqui? Pastor, com todo respeito, quantos anos o senhor tem de casado com a pastora? 27. Não foi um olhar? Não começou por um olhar? Eu não sei quem olhou para quem, mas alguém olhou para alguém. Como é que é? A pastora está dizendo que foi ele. Ninguém confessa, irmão. Você já percebeu que é sempre os outros? Com todo respeito, viu, pastora? Quando eu fui pregar na igreja da Sheila, o pastor Rogério conhece a igreja lá, a sede lá. Eu, na época, não era de lá, mas passei por lá, congreguei lá, porque eu fui a trabalho para lá, fiquei um tempo lá. Mas quando eu cheguei como visitante, na primeira noite, a mocidade daquela igreja, irmãos, na época, pegava esse lado todinho da igreja de vocês, assim, ó. Tinha uns 120 jovens, aquele departamento. Quando levantou, que eu olhei para a Sheila, eu falei, terra. Falei, deixa eu ver o dedo daquela moça lá, tá vazio. Vou colocar aquela moça no meu nome. Aí, ó. Sheila, depois nós conversa. Já quer ver? No final do culto vai ter cantina? Já tá tendo, mas não é pra ir agora. Ó, o quê, irmão? A festa é tua. Oxe, é tua, é a festa e quer, o quê? Segura aí. Você, varão, solteiro, que tá olhando pra ela, cantina. Chama ela pra pagar um salgado. Pastor, eu não tenho. Então não embaça. Você sabe quanto custa o shampoo que o pai dela paga pra cabeça dela? Quer encostar sem dinheiro? Não bate palma não. Não é pra bater palma não. O máximo que você pode é dar glória. Ô, glória. Mas, ó, tem o dinheiro? Chama pra cantina. Paga um salgado. Entrega um currículo. Ela vai ler teu currículo, vai te chamar pra entrevista. Quando eu chamei a Sheila pra entrevistar, nunca falei isso em lugar nenhum. Falei pra Sheila assim, eu comprei um presentinho pra sua mãe. Só que eu não sei aonde tem um lugar que embrulhe o presente nessa cidade. Você pode me levar? Aí a Sheila disse, minha mãe deixar? Aí minha sogra falou, pode ir. Aí minha cunhada, ela vai com vocês. Terra. Doido para entregar um currículo. Entrega um currículo. Se você for aprovado, aí você vai falar com o pai. Oficializou? Namora. Tem certeza? Noiva. Mais do que certeza? Casa. Mas começa através de um... Eu quero crer que Rebeca foi diferente. Ela começou a amar Isaac antes de ver Isaac pela primeira vez. Como que você ama uma pessoa que você nunca viu? De tanto ouvir falar. Irmãos, para mim, não tem texto melhor no Velho Testamento que expõe a Trindade e a igreja do que Gênesis 24. Quando eu falo de Deus, eu falo de Abraão. Quando eu falo de Isaac, eu falo de Jesus. Quando eu falo de Eliezer, eu falo do Espírito Santo. Quando eu falo de Rebeca, eu falo da igreja. E quando eu falo dos camelos, eu falo dos obreiros. Pastor, teve uma irmã que deu uma risada que eu peguei no pulo. Até a sineta da goela dela eu ouvi agora. Mas eu vou dar uma notícia para vocês. Nós somos chamados de camelo por quê? Porque nós somos os encarregados de levar com Eliezer, Espírito Santo, a noiva para o Filho do Homem. E isso dá trabalho, viu? E quem é que dá o trabalho? Você. A noiva. Eu nem rio mais. Acabou a risa. Acabou. Tamo junto, irmão. Eu não vou nem olhar muito. Eu falei que eu não ia olhar, ela ergueu a mão e deu glória. 15 dias ouvindo, 30 dias ouvindo. Ela já estava amando sem ver. Você quer ver só? Quantos já viram Jesus aqui a olho nu? Ninguém? Agora, quantos que nunca viram Jesus a olho nu, mas de tanto ouvir o Eliezer falar, ama ele sem ver? Para resumir, por causa do horário, estão chegando perto das tendas de Abraão. De longe ela ora e identifica ele. Quem que é aquele moço? Só pode ser ele, porque o texto diz assim, e subia Isaac pelo caminho da oração. Quando ela olhou, é ele. E como você sabe, irmã Rebeca? Porque faz 30 dias que eu estou ouvindo falar dele. Eu ouvi das características dele, eu ouvi o jeito dele, os trajes dele, a palavra dele, a natureza dele. Eu já ouvi, só pode ser ele. Nota de rodapé, irmão, só é enganado quem quer. Só é enganado quem quer. Porque todo culto o Eliezer Espírito Santo está aqui falando quem é ele.
Ela desce do camelo, olha para Eliezer e diz: quem é esse moço que vem vindo ao nosso encontro? Eliezer disse: esse moço foi para ele que eu fui buscar você. Eu sabia. Subiu no camelo, baixou a cabeça, tampou a cabeça com véu, sinal de reverência. E a Bíblia diz que quando chega perto das tendas, o pai sai, recebe a noiva, pega o filho e introduz o casal nas recâmaras do pai. Eu vou acabar desse jeito, irmão. Eu não tenho mais pique. Minha idade talvez não ajuda mais, não sei. Mas eu perdi esse pique, e nada contra quem tem. Dos últimos 5 minutos, bravejar para a igreja, vindo glória e entregar a igreja glorificando. Não, se você não deu glória em 1h30 de palavra, não é agora que tu vai dar. Mas o texto vai dizer que ela é introduzida com um noivo nas recâmaras do pai. Porque tem um hino, quando fala de recâmara, fala de comunhão. Tem um hino que diz assim: então me leva à sala do trono. Mostra-me a tua beleza. Eu quero ver tua face, ó Deus. E a frase que eu encerro, o horário não permite, mas Jesus vai me trazer aqui outra vez. Olha eu já mandando um currículo. É que Jesus está voltando. A pergunta é: irás tu com este varão? Estamos preparados, irmãos? O Eliezer, todo culto, o Eliezer, Espírito Santo aqui moldando, adornando, trabalhando, cuidando, para quando estiver preparada levar para o noivo. Se acontecer agora da trombeta tocar, tu estás preparado? Estamos prontos se a trombeta tocar? Deixa eu te dar uma notícia, só para me encerrar. O mundo está se preparando. E tem crente brincando com a salvação. Preste atenção nisso. Uma das vezes que eu fui pregar nos Estados Unidos, o pastor falou assim para mim: o senhor quer que eu compre um voo direto ou um voo com escala? Eu falei: um voo direto é quantas horas, pastor? 10 horas. Eu falei: eu quero ir direto. Ele falou: mas não é cansativo, pastor? Eu falei: pastor, é melhor eu cansar dentro do avião, que eu levanto e dou uma voltinha, do que eu parar num país, achar o portão de embarque de outra aeronave, eu me perder, porque eu não sei falar o idioma. Se eu me perder no teu país, uma hora o senhor me acha aí. Mas no meio do caminho, não, eu vou direto. 10 horas de viagem. Aí ele falou assim para mim: pastor, fica tranquilo, viu? O senhor está preparado se Jesus voltar para subir? Eu falei: estou preparado, então fica tranquilo. Mas fica tranquilo também que se Jesus voltar, o senhor não subir, o avião não cai. Aí eu não dei risada, não brinquei, não conheço ele. Não sei onde ele ia chegar com a brincadeira, né? Falar para o convidado: se Jesus voltar e você não subir. Aí ele viu que eu não reagi, ele falou assim: porque eu vou comprar a passagem aérea do senhor por uma companhia aérea que se o piloto for crente, o copiloto não pode ser. Aí me interessou. Falei: mas isso é verdade? Ele falou: não, isso é verdade, pastor. Se o piloto for crente, o copiloto não pode ser. Se o copiloto for, o piloto não pode ser. Por quê? Porque eles dizem o seguinte: tem um povo aí dizendo que a qualquer momento vai sumir. Vai que é verdade. Se um sumir, o outro fica para segurar a aeronave. Aí eu pensei: e se nessas 10 horas de voo o piloto ganha o copiloto para Jesus e é nessa hora que ele volta? Então é melhor subir na primeira. Sabe o que eu quero dizer? O mundo está se preparando mesmo sem acreditar. E tem crente brincando com a dádiva da salvação. Eu encerro a minha frase dizendo aos irmãos, a minha fala e a minha participação: guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Quantos dizem amém, irmãos? Deus vai buscar onde você menos espera, irmão. Deus vai em balcão de boteco, Deus vai lá em biqueira de fumo, Deus vai aonde você não vai, entra lá, resgata e coloca do teu lado para dar glória com você. Você pode estar a quilômetros da tua família, mas o Deus que está contigo aqui, cuida de você aqui, cuida dos teus naquela terra lá. Deus é especialista. Eu vou abrir um parênteses aqui, irmão. Uma irmã, vizinha nossa lá em São Paulo, veio falar comigo. Disse: pastor, eu acho que eu falei demais com meu filho. Eu falei: mas por quê, irmã? Porque ele não quer ir mais na igreja. Mas por quê? Porque nós íamos para o culto e quando ele chegava da igreja, ele ficava na esquina conversando com os amigos, né? E uma roda que fala palavrão, piadas imoral, um assunto nada a ver, pastor. E eu repreendi no meu filho. Diz que ela falou para o filho dela assim: irmã Paula, filho, não fica na esquina, você é crente. Não é pecado você ficar, mas tu vem de terno e gravata da igreja, fica lá conversando, dando risada até tarde da noite. Ele falou: mãe, mas isso não tem nada a ver. Tem a ver sim. Coração de mãe não se engana, ela disse para ele. Viu? Você tem o dia inteiro para você ficar lá conversando com seus amigos, você vai ficar lá até meia-noite, 1h da manhã. Que é isso? Vê se eles vão com você na igreja. Então fica um dia com eles lá e leva outro dia eles na igreja. Ele falou: se o problema é esse, fica tranquilo que eu vou resolver. Ela disse: isso, não fica mais na esquina não. Não vou ficar mais na igreja. Agora eu vou ficar na esquina. E a mãe disse: pastor, eu acho que eu falei demais. Eu falei: não, irmã, a senhora fez o que toda boa mãe faria. A senhora ensinou. Agora fica tranquilo, porque Deus pega ele lá na esquina. Deus pega, irmão. Quem é de Deus, Deus não abre mão, não. Sua família tem promessa de Deus? Tem porque a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Por você, Deus alcança todos. Um dia ele está lá na esquina conversando, uma roda de 30 pessoas conversando. Passou 2 motoqueiros da garupa, sacou uma arma e deu um tiro. Passou por 29, pegou nele. Foi parar no hospital, pegou no intestino, fez uma cirurgia com aquela bolsinha do lado, andando do lado, para o intestino se recuperar. Ele disse: ai, mãe, ora por mim. Quando eu sair daqui eu não vejo a hora, porque eu vou para a igreja e mando o pastor Isaías orar por mim aqui. Mas pergunta quando ele saiu do hospital se ele quis voltar para a esquina.
Não, está cantando nos jovens e dando glórias a Jesus. Deus é especialista. Vou abrir um parênteses aqui, irmão. Esses dias eu na cidade de São Paulo, eu fui numa reunião de obreiro. Aí eu pedi para minha esposa fazer um café. E aí quando eu estou saindo, ela falou para mim assim: filho, eu preciso de um perfume. E eu fiz de conta nem que eu vi, irmão. É porque eu sou daquele tipo, para que gastar saliva à toa, né? Eu não tinha, vou ficar dando... Não, fiz de conta que não ouvi, pastor Maurício. Mas ela não se deu por vencida, falou: filho, eu estou falando com você. Eu preciso de um perfume. E eu falei para ela: hoje eu não tenho, filha. Quando eu tiver, eu te dou. Se eu tiver amanhã, eu te dou, mas hoje eu não tenho. Tá bom? Não, tudo bem. Só para te avisar que eu preciso de um perfume. E aí, varão, eu fui para a reunião de obreiro. Quando eu estou voltando da reunião de obreiro, o meu coração ardeu para mim passar num caixa eletrônico e puxar o saldo. Mas ardeu, eu sabia que eu não tinha nada. Mas ardeu tanto que eu falei: ou o anjo passou, desceu, fez um rebuliço, ou alguém, alguma coisa aconteceu. Eu estou sentindo que tem alguma coisa. Aí eu parei lá, desci do metrô antes de pegar o ônibus, fui no terminal, puxei o saldo. Tinha alguma coisa na turma? Porque na minha, não. Falei, isso era uma emoção terrível. Eu estava pensando que estava cheio de Deus, eu estava cheio de emoção, isso sim. Cheguei à conclusão que todo vaso vaza. Eu cheguei a essa conclusão. É porque eu estava tão crente que tinha alguma coisa. Ardeu no coração, meu irmão. Ardeu no coração, mas não tinha nada. Aí quando eu apertei cancela lá, que a máquina devolveu o meu cartão, que eu puxei, que eu virei para sair da agência, uma senhorinha atrás de mim disse: pastor Isaías. Falei: sou eu mesmo, irmã. A paz do Senhor. Tudo bem? Falei: estou bem. O senhor sumiu da igreja lá, nossa igreja. Eu falei: não, fique em paz, nós vamos voltar lá em nome de Jesus. E tinha uma fila atrás dela e ela era próxima. Tinha uma fila atrás e ela era próxima. E aí ela olhou para o povo, olhou para mim, e o povo já querendo furar a fila. E uma senhora de uns 65 a 70 anos, mais ou menos, muito simples na aparência, nas vestes, muito simples mesmo. E eu disse assim para ela: irmã, a senhora vai perder a vez da senhora na fila, pode usar. Mas eu queria falar com o senhor. Eu falei: pode ir lá, eu espero a senhora. Me afastei um pouquinho, fiquei no cantinho do banco. Ela foi lá rapidinho, voltou. Quando ela voltou, não sei se ela já tinha aquele dinheiro na bolsa, ou se ela, do terminal até a minha pessoa, ela embrulhou tanto que parecia um canudinho, de tanto que ela embrulhou aquele dinheiro. E ela veio colocar no bolso do meu paletó, irmã Kátia. Quando ela veio colocar no bolso do meu paletó, irmãos, não desfazendo, eu quero que os irmãos me entendam, por favor. Eu me achei incapaz de pegar o dinheiro daquela senhora. Uma senhora de idade, aparentemente muito simples, e eu novo, de terno, gravata, eu me achei incapaz de pegar o dinheiro daquela senhora. Quando ela veio colocar no meu bolso, eu segurei o pulso dela, falei: não, minha irmã, pelo amor de Deus, muito obrigado. Ela falou: pastor, não me impeça de ser abençoada. Eu disse: minha irmã, só a atitude da senhora, a senhora já está sendo abençoada em querer fazer, mas muito obrigado. Ela falou: não, pega, por favor. Não, aí ficamos lá: pega, não pego, pega, não pego, pega, não pego. E o povo na fila olhando, e não, sim, não. Mas eu não estava desfazendo, mano. Eu estava me achando incapaz de pegar o dinheiro daquela senhora. E ela disse assim para mim: pastor, por favor, em nome de Jesus, pega. Eu disse: irmã, em nome de Jesus, eu quero dizer para a senhora, eu olhei bem nos olhos dela, varão. E eu disse: em nome de Jesus, irmã, eu não estou precisando. Muito obrigado. E quando eu disse isso, ela olhando nos meus olhos, ela disse assim: se o senhor não está, faça o que o senhor quiser, mas eu quero lhe dar. Dê para tua esposa, quem sabe ela quer comprar um perfuminho, você nem sabe, dê para ela. Ó, irmão, podia ter dormido sem essa, né? Irmão, Deus está mandando. Nós está falando não. Aí então receba. Daqui, irmã, pronto, Deus já está falando de verdade mesmo. Porque esse som aí eu ouvi. Por exemplo, tem crente que tem o pavio curto, né? Vamos dizer um palavreado nosso, né? Ele é pavio curto, enfim. Deus sabe pôr no lugar. Eu vou abrir um parênteses aqui. Fui pregar numa vigília em Santo André. E eu agoniado ali naquela avenida Radial Leste. Aricanduva. E eu saí da avenida, entrei correndo num posto, porque São Paulo tanto faz meio-dia, meia-noite, a rua é cheia do mesmo jeito. Do jeito que eu entrei da avenida, entrei correndo no posto, eu fiz o que todo bom motorista faria, meu irmão, principalmente com pressa. Corri os olhos rapidamente nas bombas e vi que cada bomba tinha 2 carros, mas tinha uma bomba que tinha um carro. Eu estava com pressa, eu fui naquela que só tinha um carro. E muito frio aquela noite, o vidro fechado, com isso filme. Do jeito que eu entrei, que eu encostei, que eu desliguei o carro, eu e minha esposa, a mocinha que estava abastecendo o carro olhou. Não sei se ela enxergou, se não enxergou, porque estava de noite e o vidro escuro. Ela virou e disse assim: a última bomba está vazia, vai para lá. Falei para minha esposa, ela falou comigo? Minha esposa falou: se você quiser, eu abro o vidro e peço para ela repetir. É com você mesmo. Tem gente que vem do nosso lado, é para provocar mesmo, né, irmão? Falei para minha esposa: abre aí o vidro que eu vou falar com ela. Minha esposa disse: não, eu tô brincando, vamos lá na última bomba. Eu falei: não, ela gritando desse jeito, porque eu tô falando assim, irmão. Eu queria que tu estivesse lá para tu ver como que ela falou. A cara de simpatia da diaconisa. Quando eu falei para minha esposa... Falei para minha esposa: abre aí que eu vou falar com ela. Minha esposa disse: não, vamos para lá. Eu falei: não, você não abre, eu abro daqui. Aí eu apertei o vidro. Falei: ô, mocinha. Quando eu disse ô, mocinha, ela abastecendo o carro da frente, ela olhou pela brecha do vidro aberto e falou: a paz do Senhor, pastor, a última bomba está vazia. Eu falei: amém, irmã, Deus abençoe. A valentia acabou na hora, meu irmão.
Se eu não sei me colocar no meu lugar, Deus vai preparar nem que seja um galo frentista para dar. Não sei de onde era, 400 quilômetros da minha casa, me dando a paz do Senhor, um choque. Deus sabe colocar no lugar. Eu acho a coisa mais horrível, irmão, para nós continuarmos a mensagem. A coisa mais horrível que eu acho é quando um crente se empolga na roda do ímpio e o ímpio olha para ele e diz assim, mas você não pode falar isso não. Você não é crente. Sabe o que é isso? É um galo que Deus permite cantar. E que Deus prepare galo para quem precisa, em nome de Jesus. Meu irmão? Uma irmã sumiu da igreja no mês de abril. E nós fomos visitar a irmã. Falei para minha esposa assim, você percebeu que a irmã sumiu da igreja? Minha esposa disse, eu percebi. Eu já ia te falar. Falei, pelas minhas contagens aqui, já faz uns 10 dias que ela não aparece. Não é 10 cultos não, 10 dias. Minha esposa disse, vamos visitar, vamos. Mas minha esposa é muito quietinha. Quando minha esposa vem que ela fica no berçário, quem já ficou com ela sabe o que eu estou dizendo. Minha esposa é muito quieta. E como é irmã, falei, eu não vou ficar esticando assunto com a irmã. Minha esposa é quieta, se eu levar ela não dá assunto, não vai dar liga. Só que nós temos uma irmã, mano, lá em casa, mas fala. Falei, eu já sei quem a gente leva para dar a introdução. Fomos visitar a irmã. Fomos visitar a irmã, chegamos na casa da irmã, horário corrido, meus filhos para sair da escola. Aí nós estamos ali visitando, eu sentei numa poltrona, minha esposa sentou numa cadeira, a irmã sentou na minha frente e a outra aqui. Eu deixei as três ali. E fala uma daqui, fala uma do meio, fala uma da ponta, fala da outra ponta, fala do meio, eu só esperando uma brecha para mim entrar. E não tinha brecha para a gente, irmão. Eu deveria ter levado o esposo da irmã, mas não tinha brecha. A irmã fala, outra fala, outra fala. Até minha mulher que não fala, falava também. E não tinha uma brecha para mim, o horário ia dando, criança saindo da escola. E como eu vi que não dava a brecha, eu falei, vamos embora. Porque as crianças já estão para sair. É verdade, só falta 15 minutos para as crianças saírem da escola. Então, irmã, a senhora dá licença. Não, é cedo, pastor, uma simpatia, um amor. Eu falei, olha, irmã, nós precisamos ir embora. É cedo, não passei nenhum café ainda, buscar um pão para nós tomar café. Eu falei, nossa, essa aqui está de volta na igreja hoje. Você vai ver como que ela vai voltar hoje. Eu falei, não, irmã, nós voltamos outra hora, viu? Outra hora a gente volta. E aí a gente volta já com o pãozinho. A senhora pode ficar sossegada. Agora nós estamos com pressa, porque a criança vai sair da escola e nós temos culto de oração hoje na igreja. Inclusive, nós viemos aqui, irmã, porque nós estamos sentindo uma grande falta da senhora na igreja. Ela nem tutibiou, irmão. Olhando para mim, a simpatia fugiu pelo ralo, ela olhou no meu olho e disse, fica tranquilo, pastor, que aonde fica a igreja e a hora que começa o culto, eu sei. Você sentiu o vento dessa aí, irmão? Imagina eu que estava ao vivo lá, querendo dar pão, querendo dar café, querendo dar chá, querendo fazer sala, mas na hora de... Mas a minha esposa sumiu. A irmã que falava tanto, ficou eu, irmã, mas Deus é tão bom, irmão. Sabe aqueles crentes que faz falta na igreja? Porque tem gente que diz assim, Deus não está preocupado com a quantidade, com a qualidade. Mentira, pega no texto que você vai ver. Deus está preocupado com qualidade, mas também está preocupado com quantidade. Viu, irmão? Fica tranquilo. Não vamos jogar fora não, é nosso, nós vamos cuidar. Do jeito que as duas foram transladadas, ficou só eu e a irmã na sala. Mas sabe aquela irmã que faz falta, aquele crente que faz falta no culto? Que dá um glória a Deus diferente, parece que vem da alma, não é de fora não. É uns glória diferente, tem uns crentes diferentes na igreja. Ele quando dá um glória, é um glória gostoso de ouvir. Do jeito que ela falou, Deus me deu a estratégia. Se Deus não dá também, irmão, eu ia derreter lá na hora. Mas do jeito que ela mandou, eu falei, fica tranquilo, irmão, eu sei que a senhora não está desviada, que a senhora conhece Jesus, viu? Mas a gente está sentindo falta até daqueles glória que a senhora dá na igreja, gostoso de se ouvir. E detalhe, o glória não é nem para mim. Eu fico imaginando, se não é para mim, eu sinto falta, imagine que é para Jesus e a senhora não está indo dar. Quem sumiu foi ela. Na segunda, na terça, ela apareceu na igreja lá, irmãos. Aleluia, tem crente que você vai ter que cuidar. Vai ter que cuidar, meu irmão. Eu já disse isso aqui e repito. Tem crente que você vai ter que levar na porta do céu e não pode soltar. Tu tem que dar um receba nele para mandar ele lá para dentro. Se deixar na porta, ele volta e se perde no meio do caminho. Povo reclamão, queixudo, ingrato, murmurador. Deus está dando paz, dando saúde. Tirou das mãos de Faraó. Tomava chicotada, fazia tijolo. Tinha hora para começar, não tinha hora para acabar. Não ganhava nada, trabalhava de graça. O sol fustigando. Mas quando Deus libertou, quis voltar. Com saudade do quê? Sepultura, cebola e pepino. Sabe como chama isso, irmão? Ingratidão. Deus falou, eu sei onde eu vou arrancar isso do povo. Aonde? No deserto. Eu vou lapidar esse povo no deserto. Lapidar. Eu vou arrancar. Eu vou arrancar o que está sobrando no povo. Irmãos, o que Zaqueu gostava era o dinheiro. Jesus foi lá e lapidou Zaqueu. O que estava precisando sair de Bartimeu era a capa. Mas quando ele encontrou com Jesus, ele deixou a capa. Sansão nasceu de promessa, filho da promessa, tinha promessa de Deus, homem de Deus, nazireu de Deus. Mas ele tinha alguma coisa que ele precisava perder. Ele gostava de brincar com o pecado, brincar no colo de Dalila, brincar com o pecado, de fazer pegadinha com o pecado. Detalhe, ele já tinha caído faz tempo, meu irmão. Porque a ordem era o seguinte, ser nazireu não chega perto de nada que é morto, nem da mãe, nem do pai. Ele vai no velório, mas ele chegou perto do corpo do leão. Se está pensando que caiu no colo de Dalila, ele já tinha caído faz tempo. Porque o pecado não nasce agora e já é executado agora. Ó, ele vem devagarinho minando, vem minando.
E o crente vai abrindo a brecha, vai se esfraquecendo. E lá na frente, quando ele cai, ele ainda quer culpar alguém. Mentira, meu irmão. Ele já caiu lá atrás. Ali na frente, ele só se espatifou. Mas ele começou a se quebrantar lá atrás, se quebrar lá atrás. Sansão não caiu no colo de Dalila. Sansão não caiu depois que cortaram as tranças. Sansão caiu quando ele foi querer comer mel no corpo do pecado, no corpo da morte. Fomos viajar para Pernambuco e fomos com um pastor. O pastor nos levou para passear na orla da praia lá. Ele disse, pastor, hoje não existe mais nada aqui. Hoje cresceu a cidade. O homem tem 67 anos. Ele disse, mas quando eu era um adolescente, eu vinha da escola por aqui, e aqui tinha um manguezal. E ele falou assim, eu gostava de ver uma cena. Os caranguejos ficavam por aqui, principalmente quando a maré recolhia. Maré recolhia, aí eles saíam para passear. E tinha um bichinho chamado guaxinim. Ficava de longe, olhando o caranguejo. Quando o guaxinim mirava um, dizia, aquele que eu quero. O guaxinim corria para cima do caranguejo. E cada caranguejo para sua toca. Mas aquele que ele mirou, ele ia em cima. O que ele fazia? Pegava a cauda e colocava dentro do buraco do caranguejo. E ficava mexendo. O caranguejo subia um pouquinho, tá. Era tudo que o guaxinim queria, irmão. Mas com uma forma violenta e rápida, o guaxinim tirava a cauda do buraco do caranguejo, mandava ele uns 4 metros de distância. Saía correndo atrás do caranguejo, chegava nas costas do caranguejo e sugava o caranguejo inteiro. Ficava lá, com a patinha, com as garras, o olho, a casca, mais vazio. Quando a maré subia, pegava o caranguejo e jogava fora. Alguém vinha vindo a pé, olhava o caranguejo e já se espatifava, porque o sol mesmo já tinha rachado ele inteiro. Se você pudesse perguntar para o caranguejo, quem foi que te quebrou? Ele ia dizer, você que me chutou. Porque tem gente que é assim, irmão. Ele já veio caído lá atrás. Mas o irmão pisou no pé dele, ele sai da igreja e diz, eu saí por causa dele. Mentira, irmão. Ele só estava com o corpo aqui, mas já estava fora faz tempo. O guaxinim já tinha pegado ele faz tempo. Se você está vazio, não está sentindo nada, querendo procurar alguém para jogar a culpa, cuidado, tem guaxinim na área. Mas Deus está dizendo, eu vou mandar fogo nele hoje, aqui, se ele estiver querendo pegar o que é teu. Deus disse, eu vou tirar os vícios do povo de Israel. E Deus começou a lapidar o povo. Irmão, resumindo, ficou poucos. Mas um dia Deus chama o povo. O texto diz que o povo de Israel já está ali na cercania de Cades Barneia. E Deus chama o povo e começa a dizer, vem cá. O que eu vou dizer para vocês, verso 1. Amarás, pois, o Senhor teu Deus e guardarás a sua observância, os seus estatutos, os seus juízos, os seus mandamentos, todos os dias. Vamos dizer junto, irmão? Todos os? Deus não está dizendo é só de domingo no dia da ceia, não. É todos os? Não é no dia do pregador que eu gosto, não. É todos os? Não é só no dia do culto oficial da igreja, não. É todos os? O culto é de domingo e de segunda, mas Deus é Deus na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado também. Deus está dizendo, não é só os dias oficiais da igreja do culto, não, mas é todos os? Porque tem crente que acha que só deve ir na igreja de domingo. Deus está dizendo, é todos os? Tem crente que acha que o culto oficial mesmo é só o da ceia, então ele só vem uma vez por mês. Mas Deus está dizendo, não, é todos os? Deus está dizendo todos os dias. E Deus está dizendo assim, o que eu estou falando para vocês, eu não estou falando para os vossos filhos, não. Que não viram a minha mão estendida. Que não viram eu quebrar Faraó. Que não viram eu abrir o mar para vocês passar. Eu não estou falando com os vossos filhos que não viram nada disso. Eu estou falando com vocês mesmo. Viu? Eu estou falando com vocês que viram eu livrar vocês com o braço estendido e mão aberta para abençoar. Eu estou falando com vocês que viram eu quebrar Faraó e toda a terra do Egito. Eu estou falando com vocês que vocês viram eu abrir o mar vermelho para vocês passar e destruir os carros e os cavalos e os cavaleiros de Faraó. Sabe o que Deus estava dizendo para o povo? O povo estava murmurando, meu irmão. Mas Deus está dizendo, fica tranquilo. Não olha para o processo de hoje não. Veja o que eu já fiz, porque tem gente, irmão, que só sabe murmurar, só sabe criticar, só sabe dizer que não recebe, só sabe dizer que pede, Deus abençoa o bem, mas ele não. Deus está te chamando para um particular nesta noite. Olha o que eu já fiz, olha da onde eu te tirei, olha como eu tenho cuidado da tua casa, da tua vida, da tua família. Se não fosse o amor de Deus, meu irmão, nós já tínhamos descido o campo fria, a enfermidade já tinha te levado, viu? O ladrão já tinha te ceifado, o diabo já tinha te destruído. Deus está dizendo, eu tenho guardado, eu vou continuar guardando, porque eu não sou Deus de um dia, eu sou Deus todos os dias.